Ok, bom dia a todos. Vamos dar início ao quarto encontro do nosso curso de algoritmos e programação de computadores. No finzinho do terceiro encontro, eu mostrei para vocês o Hello World, né, que é o programa exemplo padrão de todas as linguagens praticamente, né, quando você vai ler material introdutório para você aprender uma nova linguagem. Quase invariavelmente, o primeiro exemplo é isso. Esse exemplo é comum principalmente por conta da ilustração do aspecto fundamental, né? Você precisa de ter algum tipo de retorno dos seus programas para você ter uma noção se funcionou, se não funcionou. Então, geralmente se começa nesse ponto, né? Diferentes linguagens têm diferentes características, né? Então, esses helloworlds podem ser mais curtos, mais compridos, né? A linguagem C não é dos mais curtos, até porque para você poder produzir um programa válido que imprima uma mensagem na tela, você precisa de várias características da linguagem, as quais eu citei, e eu vou revisar aqui rapidamente para que quem não esteve no terceiro encontro, ou mesmo quem esteve, mas ainda não compreendeu muito bem a dinâmica, que a gente tem a oportunidade de rever aí esses principais aspectos para que a gente possa dar sequência hoje no estudo dos tipos de dados que a gente tem disponível aí na linguagem C. É importante a gente compreender bem esses tipos de dados para que a gente possa representar diferentes tipos de informação por meio de diferentes tipos, né? Usar tipos diferentes para poder caracterizar diferentes tipos de informação é muito importante para a gente poder organizar aí logicamente o nosso programa e poder usar operadores, funções e recursos adequados ao tipo de dado que a gente espera manipular. Então voltemos brevemente para onde a gente parou, né? O ponto ao qual a gente parou no fim do nosso terceiro encontro da semana passada. Eu vou subir aqui um quadro para a gente só para revisar a ideia geral do nosso que eu passei inicialmente, que é o ciclo que a gente vai usar para desenvolver nossos programas, né? E eu vou começar com a versão simplificada dele. E a partir de hoje eu já vou adicionar um passo extra aqui para vocês entenderem. Esse é um ciclo bem mais sofisticado, mas a gente não precisa entender ele todo na íntegra agora. Importante a gente entender a ideia geral. A ideia... Professor, Oi, pode falar. você não está compartilhando a tela, não. Ah, ok, obrigado pelo aviso. Então deixa eu passar a compartilhar minha tela aqui. Ok, obrigado pelo aviso. Imagino que vocês devem estar enxergando agora, tá ok nesse momento? Sim, agora dá para ver. Ok, obrigado pelo aviso. Então vamos lá. Eu quero partir desse ciclo básico aqui. Qual vai ser? Vai ser um ciclo de três etapas, né? Então, a primeira delas é construir um arquivo com o seu programa. A gente vai chamar ele inicialmente de main.c, pode ser qualquer nome com a extensão .c. Essa extensão é importante para a gente identificar que tipo de arquivo é e também ela auxilia para os editores de texto em geral saber que tipo de coloração ele vai aplicar no seu arquivo, né, seu realce de sintaxe, para você poder diferenciar as diferentes palavras no C, né? Então a gente vai produzir nosso código aí, vamos escrever os nossos procedimentos, vamos importar as nossas bibliotecas, vamos escrever uma sequência de statements aí que descrevem o comportamento do meu programa. E eu vou passar esse programa para o nosso compilador, né? Então eu vou ter um programa compilador aqui. Esse é o nosso compilador. Temos vários compiladores, como a gente viu lá no Compile Explorer, que a gente tem uma multidão de compiladores. Durante a aula, quando eu estiver usando aqui o Linux, localmente eu vou estar usando o GCC. E quando eu estiver usando lá a nossa ideia online, o Replit, acho que é isso que é o nome dele, pronúncia certa, o colega me ensinou, eu confesso que eu não peguei ainda. A gente vai estar usando o Silang. Então, dois compiladores diferentes, mas é importante que o seu arquivo, que a gente chama de arquivo-fonte em português. Arquivo-fonte. Arquivo-fonte. Em inglês vai ser o source, né? Então, eu tenho aqui o arquivo-fonte. Uma vez que eu tenha produzido um arquivo-fonte que deva ser um código C válido, eu passo ele para o compilador. E por isso que não é só um processo, é um ciclo, porque pode ser que com o retorno do compilador eu tenha que fazer novas edições do arquivo-fonte. Se eu tiver cometido um erro de sintaxe, por exemplo, escrito algo que não é compatível com as regras de sintaxe da linguagem C, eu posso ter que retornar e fazer novas edições. Se o arquivo for um programa C válido, o compilador vai me dar um programa executável, né? Acabei usando o símbolo do executável para cá, vou usar um quadradinho aqui, tanto faz. Esse aqui vai ser o meu executável, o programa que eu vou executar no meu console, vou executar via a ideia de alguma maneira, apertando o play lá na nossa ideia ou executando diretamente aqui no terminal do Linux, que é o programa. E naturalmente, uma vez que você executou o programa, você pode voltar a editar seu source. Caso o programa não se comporte como você espera, ou você terminou o seu ensaio e quer fazer uma ligeira modificação, então você passa nas etapas: edição, compilação. Compilação não foi bem sucedida, volta para edição. Vai uma nova tentativa de compilação após as modificações, compilou corretamente, gerou um programa qual você pode executar, e ao fim dessa execução você pode interromper o seu ciclo aqui ou pode retornar para a etapa de edição para fazer novas modificações em seu programa. O programa básico que
a gente fez na semana passada, que é o Hello World, eu vou replicá-lo aqui. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é começar a edição por meio de um editor de texto. Eu uso o Vim, que é um editor em console, você pode usar aí o Gedit, qualquer outra alternativa. Você redige o seu código fonte. Lembramos que todo programa em C, ele vai ser mandatório. Se ele for gerar um programa executável, ele vai precisar de um procedimento chamado main. Então o nome desse procedimento é main. Esse procedimento tem que retornar um valor inteiro. Eu digo qual o valor inteiro que eu vou retornar por meio da palavra reservada return. O 0 indica sucesso, o programa terminou fazendo o que ele se propôs a fazer, né, sem erros. Todo statement C termina com ponto e vírgula. E o que esse programa eu quero que ele faça é imprimir uma mensagem na tela. Vou botar a mensagem consagrada aí nos exemplos, que é o Alô Mundo, Hello World, terminando com uma quebra de linha. Aqui também termina com ponto e vírgula. Veja que se eu compilar o código nesse momento, eu vou voltar aqui para o meu terminal. Para compilar o código, que é a segunda etapa aqui do meu desenho, eu tenho que invocar o compilador. Na plataforma Linux, o que você faz? Você dá o nome do compilador, que nesse caso é o GCC, e o nome do arquivo. Essa é a versão mais simples que você tem desse processo. Você precisa só do programa. E no terminal Linux, você executa programas dando o nome do programa. E o nome e o parâmetro de entrada que ele precisa para poder produzir o executável é justamente o arquivo com o código C. Ele está me avisando aqui que eu não declarei a função, o printf, né? Ficou implícito. Veja que ele me dá até uma dica, ó. Uma das maneiras que eu posso resolver esse aviso dele é incluir a biblioteca stdio ou dizer o que printf significa, né? Ele está imaginando que eu estou querendo stdio, ele me sugeriu essa edição, que é exatamente o que eu quero fazer. Então, eu volto lá para o meu terminal de comandos. Antes desse procedimento, eu tenho que incluir a biblioteca stdio.h. A inclusão dessa biblioteca me dá acesso a esse procedimento chamado printf, o qual imprime uma mensagem no terminal. Então, a partir desse momento que eu faço essa inclusão, eu tenho agora uma compilação bem sucedida. Deixa eu voltar aqui no terminal para facilitar a visualização. E veja que quando eu termino de fazer isso, quando o ls me diz o que eu tenho nesse diretório, eu estou no diretório temporário do Linux, tem um monte de sujeira aí, mas o importante é que tem o meu main.c aqui, que é o meu código que eu escrevi, e o a.out é o nome padrão do GCC, quando você não dá nenhuma outra opção para ele que não seja apenas o nome do arquivo, né? Se eu digitar a.out aqui, vai falhar a execução. Ele vai dizer que o a.out não foi encontrado. Mas você fala, mas não faz sentido, ele não está aqui, eu acabei de vê-lo, por que eu não consigo executá-lo? Isso porque, para que eu execute, como eu fiz no GCC, um programa simplesmente por seu nome, o Linux tem que saber onde está esse programa, né? Então ele assume alguns diretórios padrão, que está numa variável chamada path. Isso aqui vocês não precisam saber todos esses detalhes, mas vocês entenderem. O Linux sabe onde é que está o GCC porque ele está em um desses diretórios que estão aqui, ó, nessa variável aqui de ambiente. Então, todos os executáveis que estão nesses diretórios, cada um diretório é separado do outro por 2 pontos, então o Linux vai saber o nome dele de antemão, não preciso especificar exatamente o caminho dele. Mas no caso que meu a.out está nesse diretório local que é o temp, e o temp não está nessa lista, eu tenho que indicar onde é que é isso. É o /temp /a.out. Esse é o caminho completo do executável. Aí ele consegue achar e executar e dar a mensagem que eu tinha digitado lá no código-fonte. Como eu estou no diretório, o meu terminal está trabalhando justamente no diretório temp, eu não preciso redigir o caminho completo. Eu posso botar um atalho que é o ponto. O ponto significa esse diretório que eu estou agora. Então, ponto barra é onde eu estou agora, você localiza para mim o arquivo a.out. E o terminal do Linux tem uma facilidade que se você começar a digitar alguma coisa, você pode tentar completar automaticamente o restante apertando o Tab. Então, quando eu digitei a ponto, estrelinha aqui, ó, se eu der o Tab, ele vai me dar, como há mais de uma possibilidade de completar, ele me dá todas elas. Né? Eu apertei o Tab 2 vezes, ele me listou isso. Delas todas, só tem uma que começa com A. Então, a partir do momento que eu digitei o A, daí por diante ele completa e dá o mesmo processo de execução. Então, editei o arquivo com o Vim, compilei com GCC, executei com o terminal de comandos do Linux. Lá na interface gráfica que a gente está usando para trabalhar. Aqui está o Hello World já inserido. Então, a parte da inserção de texto que eu fiz no Vim, eu posso fazer nesse editor de texto, faz parte aqui dessa plataforma. O processo de invocar o compilador é feito por esse botão verde aqui. Veja que esse botão verde diz o que ele fez. Ele chamou o compilador, que é o Silang aqui, versão 7, passou essa opção, as opções são precedidas pelo menos, essa você pode ignorar até praticamente o fim do curso, assim como a gente vai ignorar momentaneamente essa.
Essa opção "-o" aqui eu poderia ter usado ela no GCC, que é um equivalente. Eu vou dizer já o que ela quer dizer, e o arquivo que eu queria compilar é o main.c. Veja que essa opção "-o" serve para modificar o nome do executável que está sendo produzido. Se eu tivesse omitido esse "-o", ele teria produzido a.out. Mas ele está dizendo que meu executável deve se chamar main. Por isso que na invocação, veja que é a mesma que eu usei agora há pouco, _, nome do executável que é main. Deixa eu voltar e replicar isso aqui no GCC. Então, se eu voltar aqui para o GCC, eu quero que a saída dessa compilação não seja mais o a.out. Seja agora, a saída seja chamado programa. Quando eu terminar o processo de execução, eu tenho um arquivo chamado programa agora localmente, que eu posso executar com _. Nesse diretório eu quero o arquivo programa, que é idêntico ao a.out. Então essa opção "-o", das que a gente está usando no momento, é a mais interessante, que você pode diferenciar aí a sua saída por meio dessa modificação. Então esse botão verde aqui nada mais faz do que automaticamente invocar o processo de compilação usando essas opções aqui, e ao final dessas opções ele já executa para você automaticamente. Então, na verdade, é só um atalho para esse par de comandos que eu usei aqui localmente no Linux. O que eu quero completar nesse ciclo aqui é botar uma etapa intermediária nessa figura aqui, que é bem interessante, porque a linguagem C, ela tem aquelas palavras reservadas que eu apresentei, e a gente já aprendeu duas, o int e o return, só que ela precisa de um apoio de um pré-processador. A linguagem C é uma linguagem antiga, como a gente falou, uma linguagem de 50 anos atrás, e para resolver esse problema de ter acesso aos outros procedimentos que fazem parte da biblioteca padrão da linguagem, eu tenho que fazer esse processo de inclusão, que eu fiz aqui na primeira linha do meu código. Quando eu incluo a biblioteca stdio, eu estou fazendo isso por meio de uma diretiva de pré-processador. Então, eu vou até anotar isso aqui, o nome é feio, né? Depois a gente vai falar algumas vezes, vão acabar acostumando. Estou dando um zoom sem querer aqui. Mas o ponto aqui é que eu tenho uma diretiva. Então, o include, jogo da velha, hashtag, cerquilha include. Isso aqui é uma diretiva de pré-processador. Pré-processador. O que essa diretiva de pré-processador faz? São poucas, para nossa alegria, não são muitas diretivas de pré-processador. Essa é uma das que a gente vai usar naturalmente com mais frequência. Ela tem essa forma, que pode ser com aspas duplas, um arquivo .h, ou tem uma segunda forma, que a gente usou ali agora há pouco, include stdio, por exemplo, que a gente fez. Aqui também seria o nome de um arquivo .h, aqui é um arquivo qualquer, eu botei stdio porque é o que a gente usou. A diferença de usar essas chaves ou usar as aspas duplas é por onde o Linux vai procurar isso. Quando você usa as chaves, significa que ele vai procurar em arquivos do sistema, onde é que ele vai naturalmente procurar por arquivos dessa natureza, e quando você usa essa aspa simples, é para ele procurar no diretório local. Tá certo? Mas o importante é que essa diretiva de processador, em particular a include, o que ela faz? Para você entender agora, sem muitos detalhes técnicos, você pode pensar que o include seria equivalente a você dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Você abrisse esse arquivo stdio.h, copiasse todo o seu conteúdo com Ctrl+C e chegasse nessa primeira linha, onde aqui está esse include, e desse o Ctrl+V nele. Então, não é exatamente isso, porque nesse processo o pré-processador insere algumas outras informações de apoio para o compilador. Mas, exceto essas informações de apoio, é exatamente um Ctrl+C, Ctrl+V. E o legal é que a gente pode visualizar o resultado dessa operação aqui no terminal, se eu estiver no Linux, passando uma opção extra para o GCC. Então, em vez de compilar o programa, eu vou passar a opção "-e". Então, o que o "-e" vai fazer? Ele vai receber meu arquivo fonte e, ao invés de produzir o meu código executável que eu estava fazendo nas etapas anteriores, ele vai executar o pré-processador e vai parar. E vai me dizer qual foi o resultado disso. Se eu executar aqui agora, vai jogar tudo no meu terminal, eu não vou entender muito bem o que aconteceu. Eu estou vendo o restinho do meu arquivo ali logo abaixo, ali o int main e o hello world. Então, para salvar isso tudo aqui no Linux, eu vou direcionar, esse é um recurso do Linux, deixa eu voltar lá para cima, vou direcionar a saída desse comando para um arquivo chamado temp.c, para que eu possa abrir aqui e vocês possam visualizá-lo. Então, o temp.c é isso, pessoal, esse arquivo que tem 734 linhas. E a maior parte dessas linhas aí, quase todas, exceção as últimas 4, 730 linhas, são recursos que vieram ou de informações extras do próprio pré-processador para o compilador, que são esses que começam com o hashtag aqui, ó, tá vendo? Ou informações, quando não são precedidas por esse símbolo, informações que vieram justamente do arquivo stdio.h. Então, se você quiser lá olhar o stdio.h, o conteúdo dele é esse daqui. Então, foi esse processo de Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V que eu falei. Tem todas essas informações. Se eu procurar, eu vou achar a printf aqui.
Deixa eu voltar lá pro começo e procurar ela de novo. Que eu já tinha passado o ponto. Não achei a printf exatamente aqui, é porque ela deve estar inclusa em outra include aqui dentro, né? Mas o importante é procurar só print. Aqui, ó, achei a fprintf aqui, ó. Ah, não, a printf tá aqui, não sei porque ele não encontrou antes, ó. A printf aqui na linha 411. Então, dentro das informações que vieram no stdio, tá na printf.h na linha 411 e que eu usei lá embaixo no código, né? Então, meu código, no fim das contas, depois dessa inclusão, aqui tem a parte que eu redigi e o resto tudo veio do include. Vocês não vão precisar fazer isso praticamente nunca mais, né? É bom entender o que está acontecendo aqui, mas a gente acaba não trabalhando com essa forma intermediária do arquivo, que é útil para o compilador, mas não muito útil para a gente, né? O útil para a gente é saber, voltando na forma mais interessante para a gente ser humano, é que os recursos disponíveis a partir da inclusão do stdio passaram a ficar disponíveis após a linha 1, porque eu pedi que ele fosse incluso nessa linha aqui. Tá certo? Então, veja que é uma coisa até bastante sofisticada. Essa etapa entra aqui na minha figura. Bem aqui, vamos subir aqui, ó, no meu diagrama. Ela vai entrar exatamente aqui, ó. Então, eu dei o zoom sem querer de novo. Estou apertando alguma coisa na caneta aqui que... Qual é o atalho para diminuir esse zoom aqui? Só um minuto, pessoal. É menos. Isso. Então, o que vai acontecer? Eu quero modificar essa etapa aqui, ó, adicionando aqui o pré-processador. Pré-processador. Então, ele entra bem aqui no meio do caminho. Quando eu passo esse arquivo aqui para o meu compilador, antes que de fato o compilador trabalhe nele, o pré-processador age, opção "-e no GCC, você modifica esse arquivo para que tenha as informações que o compilador precise. Para a gente, ser humano, como eu falei, esse arquivo intermediário após essa etapa de pré-processamento não é muito interessante, mas é importante que a gente saiba que daqui para cá acontece uma modificação do arquivo e essa modificação naturalmente pode levar a erros. Mais adiante eu vou exemplificar alguns tipos de erro que pode acontecer, que são frutos não da sua redação do seu arquivo fonte, mas de uso incorreto das diretivas de pré-processador, que no fim das contas faz com que chegue ao GCC, ao Clang ali, a um arquivo que não seja o que você esperava que tivesse chegado. Mas nesse caso em particular, exatamente o que a gente quer é que todas as informações do stdio estejam presentes no arquivo, e isso é feito por meio do include. Sei que isso é bastante técnico, pessoal, e geralmente essas discussões são postergadas um pouco mais para frente, ou tem gente que simplesmente ignora isso aí quando está ensinando a linguagem C para iniciantes, e eu trouxe logo mais cedo essa discussão e quero ensinar para vocês por dois motivos óbvios, né? O primeiro é que quanto antes a gente entender os processos que estão acontecendo, melhor a gente ter uma visão do todo, né? Porque senão a gente fica preocupado só com sintaxe de C e não entende os processos. E quando você, na prática, cair com esse tipo de problema, você pode ficar aí sem saber como resolvê-los, né? E em segundo lugar, porque eu sei, de experiência prática, vocês são plenamente capazes de aprendê-los, né? Então sempre passo do pressuposto que, embora não seja uma coisa óbvia, porque de fato não é, mas também não é impossível a compreensão de vocês. Muitos de vocês já vão entender agora, outros um pouquinho depois, tem alguns que já entenderam, normal, mas eu sei que daqui a pouco todo mundo vai estar bastante familiarizado com essas ideias aí. Então vamos aprendê-las antes para que, quanto antes, elas se tornem ideias familiares para a gente. Então esse é o processo que a gente tem que ter em mente, que a gente vai editar um código por meio de um editor de texto. Esse arquivo será o alvo do processo de compilação por meio do compilador. Não é exatamente o arquivo que a gente redigiu, porque o pré-processador pode realizar modificações nele. Cada modificação do pré-processador é fruto de uma das diretivas de pré-processador, as quais você pode identificar no primeiro momento, porque todas elas são precedidas pelo jogo da velha. Tá certo? Então, precedeu pelo jogo da velha, você já desconfia que é a diretiva de pré-processador. E a mais comum de todas elas, que a gente vai usar em praticamente todos os nossos códigos, será as diretivas de inclusão, tá certo? Nesse caso, para incluir a biblioteca stdio, e hoje a gente vai incluir muitas outras diferentes. Certo, pessoal? Então, essa é a ideia aí do ciclo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre esse ciclo que a gente começou no encontro passado, eu finalizo aqui essa ideia do Hello World. A gente vai continuar produzindo outros códigos que vai usar tudo isso aí várias vezes, mas eu quero já abrir esse primeiro espaço para que alguém tiver alguma dúvida, algum ponto que não está muito claro, por favor, levantar a mão ou escrever sua dúvida aí no Posso chat. falar? Alguém me Posso falar, chamou? professor? O André. Oi, André, eu vou te pedir a gentileza que levante a mão, porque estamos em 54 na sala e no Teams eu não consigo ver todos, né? Então, Ok. se você falar assim, levantar a Pode. mão, quando você levantar a mão, imediatamente eu vejo seu nome e sei quem está me chamando. Obrigado, André, pela participação. Pode falar. É, não, é só uma dúvida, porque, por exemplo, o reply que você está usando, o layout dele tá diferente do meu. É bem Isso, como eu coloquei esse mesmo arquivo que você colocou do include etc no meu, isso. e a resposta foi um pouco diferente dessa. Isso E teria algum qual problema? foi a diferença, André, para mim tentar entender?
Esse Clank7 Porthead, Isso. um M, não apareceu pra mim. Pra mim só apareceu o make, o ponto barra main e o. Não é chave, eu esqueci qual que é o nome do outro, que é En- meio quadradinho. Entendi. Ué, só uma pergunta, você está no modo C ou no modo C++? Tô no modo C. Interessante, eu realmente não sei o porquê você está com uma interface diferente. O que você tem do comando make, André? Você teve então toda essa linha substituída por uma palavra make. Não, essa é a primeira. Foi a. Deixa eu só abrir aqui no Google. É make espaço menos S. Aí Perfeito. na linha de baixo ficou o ponto barra main. Isso. E na terceira linha ficou. Acho que é colchete que fala, né? Isso. Que é meio É porque você tá quadradinho. logado no, Ah, interessante. no IDE. Ah, então Aí deve fica com ser isso. uma interface diferente. Mas não tem Eu problema, tô, eu André? tô assim também. Perfeito, é bom o colega ter nos esclarecido. Não tem importância, André, no sentido de que, no caso de você estar logados, eles devem estar usando um processo de compilação um pouquinho mais sofisticado. E o que acontece, André? Quando o número de instruções que você tem é muito maior do que eu tenho aqui, que no caso é só uma, você começa a ter várias, você pode botar todas essas instruções em um arquivo chamado Makefile. Aí, com o arquivo Makefile, você consegue dizer passo a passo quais são as etapas que você quer, uma sequência de comandos a serem executados para construir seu executável. Então, eles vão guardar isso no arquivo Makefile e esse comando make só invoca esse arquivo aí para fazer esse processo. Então, vai ficar um pouco mais escuro para a gente, no sentido que ele está escondendo esses detalhes que eu estou mostrando agora, mas o processo é o mesmo. Como eu te falei, a maior parte das vezes a gente não precisa saber todos esses detalhes o tempo todo, mas é importante que você saiba, mesmo quando está sendo usado um arquivo Makefile, que uma sequência de comandos está sendo usada para construir seu executável, tá certo? Mais adiante você vai ser capaz, inclusive, de ler esses makes, modificá-los, mas nesse momento você tem que saber, olha, o compilador em algum momento foi invocado dentro desses comandos, tá bem? Então não precisa ficar muito preocupado com isso agora, vai ter essa pequena diferença, mas na prática você vai ter as saídas dos programas aqui praticamente idênticas, fora o aspecto visual, né? Legal, bom você ter me Ok. dito isso que eu não sabia, que eu estou usando sem logar, né? Interessante saber essa diferença. Quer completar alguma coisa, André? Pode falar. Não, é só que eu entender, por exemplo, como a gente vai mexer com C, a gente vai usar, digamos assim, o básico da programação. Uhum. Então, a gente vai chegar a usar alguma linguagem, como é que eu posso falar? Uma programação relativamente longa, que chega tipo a 100, 200 linhas, digamos assim, de Vamos no programação. trabalho, André. Vai ser a oportunidade que a gente vai ter no curso de fazer um programa um pouco mais extenso em termos de números de linhas, tá certo? Tá Nas certo. aulas, para ilustrar os conceitos, eu vou fazer os códigos mais curtos para que a gente foque no conceito. Mas no trabalho a gente vai ter a oportunidade de escrever um pouco maior. Tanto é que uma das aulas que a gente tem previstas no nosso plano de ensino é como é que eu escrevo um programa maior em C. E uma das coisas que a gente faz é usar múltiplos arquivos, que até justifica ainda mais a necessidade do Makefile, que alguns arquivos podem ser compilados de uma maneira, outros de outros, depois emendado tudo aí de uma certa maneira, né? Mas a gente vai fazer um pouquinho maior mais pra frente, pode ficar tranquilo. Ok, obrigado, professor. Obrigado pela sua participação. Temos uma manifestação também da Vitória. Bom dia, Vitória, pode falar. Bom dia, professor. A minha pergunta é em relação ao Makefile. A gente vai aprender a interpretar ele direito? Porque eu confesso que eu só decorei o que eu preciso fazer para ele funcionar. Mas Vamos sim, Vitória, eu fique tranquila. Eu tirei, como eu falei, uma aula para a gente discutir essa questão de fazer programas maiores, múltiplos arquivos, então a gente vai dar uma passadinha no Make. E o Make, como muitos dos recursos que a gente tem na plataforma Linux, Vitória, tem uma infinitude de opções, né? Hoje é muito comum. esse é o meu problema. Não, mas é de todos nós, pode ficar tranquila. Porque dessa multitude de opções a gente vai usar, na prática, 5, 10% delas quando a gente escrever manualmente o Make, né? Mas o Linux e até os outros sistemas operacionais costumam ter ferramentas que criam um Make pra gente. Que o Make se tornou algo tão sofisticado e tão rico de recursos que, para simplificar um pouco e facilitar um pouco a nossa vida, a gente pode usar, por exemplo, o CMake, que você dá um arquivozinho um pouco menor com algumas instruções e ele deriva um Makefile maior para você. Tá certo? As ferramentas do Linux eram o padrão antigo, né? Hoje já tem outras alternativas, que é do AutoConf, do AutoMake. Eles criavam também o Makefile automaticamente para a gente a partir de uns arquivos mais simples, né? Então é interessante isso que você me perguntou. É importante você saber entendê-los, que caso você se depare com um e queira fazer algum tipo de modificação ou inspeção se ele está de fato correto, é bom entender a estrutura dele, né? O que justificar as diferentes opções. E chega um ponto que, mesmo que você entenda essa estrutura e saiba bem das coisas, vai aparecer uma opção, um construto que você não viu antes, aí é hora de recorrer à documentação. Mas você vai conseguir lê-los melhor do que hoje, com certeza. Tranquila? Mas fez bem de decorar. Às vezes a gente tem que fazer isso, né? Isso é até importante sua postura, e é bom que os colegas tenham essa ciência também, que em tecnologia é tanta coisa, que se você ficar paralisado por não dominar plenamente um recurso, você nunca usa. Então, como a Vitória fez, a gente vai ter que fazer algumas vezes. Bem, de certas formas, nesse momento você aceita
replica e vai se permitindo o tempo de maturar essa ideia para você finalmente entendê-la, tá certo? Então você não está errada não, Vitória. Fez bem de estar usando já, de memorizar o que você precisa nesse momento. E a gente vai aumentar essa compreensão aí mais ou menos no meio do curso, tá bem? Muito bem, excelente participação do André e da Vitória. Temos aqui no chat aqui os colegas falando como é que está a interface lá logada. É interessante saber essa diferença, porque eu praticamente nunca loguei, né? Mas fiquem tranquilos aí quanto a esse processo de compilação que só está oculto dentro do arquivo Makefile. Excelente, pessoal. Vamos passar então para o tópico principal de hoje, que são os tipos primitivos de dados. Esse arquivo aqui eu já não preciso mais. Deixa eu voltar aqui para essa interface. A gente vai construindo aqui agora, aos poucos, um programa maior que vai exercitar algumas dessas ideias, né? O que eu quero mostrar para vocês é que o C tem alguns tipos de primitivos de dados que a gente tem à nossa disposição para representar a informação, e eles naturalmente não vão usar todas as possibilidades de informação possível, de interpretação, né, de informação possível, e a gente vai construir as mais sofisticadas um pouquinho mais para frente do curso, usando essas básicas como o meu tijolo ali, na minha unidade fundamental de construção. Então, você pode construir dados que você mesmo deseja que representem de melhor forma ou agreguem informações que são necessárias para o seu programa, mas isso é feito a partir dessas unidades fundamentais, por isso que é importante compreendê-las, né? Então, eu já vou tirar da frente do caminho aqui da nossa discussão um ponto importante que algumas literaturas citam como, outras como não, tipo primitivo de dado, o tipo void. Então, eu vou começar aqui detalhando São 4 famílias de tipos primitivos de dados, né? Então, a primeira vai ser, em particular, um caso à parte, que é o void, que é uma palavra reservada da linguagem C. Se você pôr na tradução literal, você vai estar uma coisa no rumo de vazio, nulo, ausência. Então, o que acontece? Professor, Oi, pode falar. você falou que o tipo void é um tipo de quê? Primitivo de dado. Ah, tá. Então, o que acontece, Gabriel? Vou até aproveitar na sua participação. Quando a gente pensa em tipo de dado, né, e vê void como vazio e nulo, a gente fala, não faz sentido, e até porque eu não posso declarar uma variável void. A gente vai ver declarações de variável já na quarta-feira. Mas por que eu estou citando ele aqui entre os tipos de dados? Porque, embora ele tenha essa interpretação de vazio, de nulo e de ausência, existe a possibilidade de você declarar, eu vou adiantar o termo técnico, mas não se preocupem com isso agora, eu posso declarar ponteiros para variáveis do tipo void. Então, de certa forma, ele está ali no meio, e nesse caso, ele vai entrar com outra interpretação que não essas três, que é de indeterminado. Então, eu posso ter ponteiros indeterminados do tipo void, né? Então, é um caso à parte. Essa interpretação dele como vazio, nulo ou ausência é útil para a gente que está começando. Ele tem uma justificativa técnica bem mais sofisticada que não nos interessa agora nesse curso de APC, mas eu quero listar porque ele, como eu falei, em alguns livros, em algumas referências, vai achar ele listado entre os tipos primitivos de dados, em outros casos não, e o fato de não estar é justamente por isso. Quem não coloca é porque não dá para declarar variáveis void, e quem coloca é porque dá para declarar ponteiros void, tá certo? Oi, André, pode falar. Professor, o void ele fala que é vazio nulo, mas por exemplo, desculpa, na programação, algumas linhas de programação que você coloca, Isso. apesar de você não consegue colocar nada dentro delas, deixa elas vazias, Isso. que é como se elas fossem variáveis que você não consegue colocar diretamente naquele momento. Digamos, por exemplo, tecla de movimentação de um jogo, por exemplo. Você deixa vazia e a pessoa coloca o que ela quer. Isso seria um tipo de void? Não, é como eu falei, o void o caso é mais grave, André, porque como eu falei, infelizmente a semântica da palavra no idioma inglês não é a mesma que reflete na programação, né? Como eu falei, o void no C ele é bem contextual. Se eu usar ela como retorno de a gente já falou de procedimentos, né? Se eu marco o retorno do procedimento como void, isso significa que esse procedimento não vai produzir saída. Vou chamar ele de subrotina, então não se espere uma saída dele, que ele não vai ter um retorno, ele não vai produzir um dado no fim da sua execução. Se eu coloco o void na lista de parâmetros, aí significa ausência de parâmetros. Esse procedimento não espera parâmetros, tá certo? Então, o void, nesse contexto, tem isso. E se eu faço um ponteiro para void, falo, eu tenho um ponteiro para uma informação, mas a informação a qual eu estou apontando é indeterminada. Eu não sei de antemão o seu tipo. Tá certo? Então, você não consegue diferenciar o tipo dessa. Então, no caso do seu, o void é bastante contextual. Depende de onde ele aparece, ele vai ter isso. Então, na qualidade de tipo de dado, que é o que eu estou querendo ilustrar hoje, é mais no sentido de ponteiros indeterminados. Existe um ponteiro, existe uma informação, mas você não sabe exatamente que natureza ela é. Ela não é o exemplo que você me deu, porque a informação é uma só, é fixa e é conhecida. O tipo dela que é desconhecido.
Isso tem uma certa utilidade, a gente vai ver por que é interessante você ter um ponteiro mesmo que você não saiba a natureza desse tipo de dado, tá bem? Maravilha. Pulemos o void que a gente vai voltar para ele ao longo do curso aí nesses pontos que eu já citei de antemão, onde é que ele tem essas utilidades e essas semânticas, eu vou deixar claro isso adiante, mas só para litar isso. E agora eu vou ter os tipos integrais. Então, os tipos de dados integrais são tipos que representam números inteiros. E são mais de um, representam números inteiros. Então, na linguagem C, eu vou ter os seguintes tipos de dados integrais. O char, eu vou ter o short, o int, o long, e esse que é um pouco mais recente, não havia no C mais antigo, o long que está disponível desde o C11. Então esses são os 5 tipos de dados integrais. Na verdade tem mais um aqui, deixa eu já me adiantar, é o underline, bool com B maiúsculo, que também é do C11. Então, esses tipos de dados integrais, eles servem em linguagem C para que você possa representar números inteiros. Aí a primeira pergunta que pode surgir naturalmente é por que eu preciso de tantos tipos de integrais distintos? Não me bastasse, por exemplo, só o int, que eu já vi até antes aí, como retorno da main. A diferença é que o C é uma linguagem muito mais próxima do computador do que da linguagem natural do ser humano, né? Então ela tende a replicar ideias que são importantes para o computador e para a gente, em termos de abstração, não seria tão importantes assim, né? Então, por isso, a necessidade de diferentes tipos de dados integrais. A primeira diferença é a capacidade de armazenamento desses dados. Então, diferentes tipos integrais têm diferentes capacidades de armazenamento. O interessante é que na linguagem C não há uma especificação, dentro da sua especificação, uma quantidade exata de bytes que são usados para representar cada um desses tipos. É um negócio um pouco mais vago, né? Fala que um short tem que ter pelo menos 2 bytes, um int tem que ser pelo menos do tamanho do short, o long tem que ser tão grande quanto o int, por exemplo, o long tem que ser o dobro do int e por aí vai embora, né? Então são coisas, são mais relações entre eles do que um dado específico. No Java isso não acontece, por exemplo, no Java o int tem sempre 4 bytes de tamanho para armazenar aí os valores que ele pode representar. No C a coisa fica nesse sentido, um pouco mais em aberto. Então, para a gente poder determinar quais são esses limites de fato, a própria linguagem me dá esses limites. Quais são os valores máximos e mínimos que cada uma desses tipos dá, e também a própria linguagem tem um recurso que é uma palavra reservada, que é um operador chamado sizeof, que ele é bem especial porque ele recebe como parâmetro não um dado, né, mas sim um tipo de dado, e se você passar um tipo de dado para o sizeof, ele vai te retornar quantos bytes tem na representação daquela implementação em particular. Se você estiver numa plataforma diferente, mesmo que seja o mesmo compilador, pode ser que esses tamanhos variem, né? Então não dá para você assumir de antemão quais são esses valores, mas você pode consultá-los aí por meio da própria implementação que você está usando da linguagem C. Então vamos começar a fazer alguns ensaios aqui para a gente ir experimentando. A primeira coisa que eu vou fazer é, aqui para cada um desses tipos básicos, investigar quais são os valores máximos e mínimos que eles conseguem representar. E aqui um adendo rápido. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que o print do printf é justificado porque, dada a mensagem aí, entre aspas, ele imprime a mensagem. Então o print do printf é fácil de entender. Agora, por que tem esse f no print? Por exemplo, o Python tem uma função chamada print que não tem o f associado. Por que tem o f no printf do C? Porque essa impressão que é feita por meio da print, ela pode ser formatada. Ela aceita certos recursos de formatação. Isso é importante e a gente vai usar já esses primeiros recursos agora e vou discutir eles com muito mais detalhes na sexta-feira, dar mais opções e é bastante rico, inclusive. O printf scanf são as funções mais sofisticadas de longe de toda a API básica do C, né? Infelizmente a gente não tem outro caminho que se não começar por elas, que são as funções de leitura e escrita no terminal, mas a gente vai por uso e devagarzinho fazendo aí Alguém tentou fazer alguma coisa aqui no Teams e bagunçou aqui a nossa chamada. Acho que alguém está tentando fazer uma chamada comigo. Não entendi exatamente o que aconteceu. Quando eu fui olhar, caiu. Vocês estão me escutando? Algum colega falou que está mutado para ele? Agora tá, mas Agora a gente ouviu até você tava falando de printf. Você ia explicar a importância. Perfeito. Eu acho que aconteceu foi justamente isso. Eu estava falando e nessa tentativa de chamada que alguém me fez aqui no Teams, deve ter mutado meu som para vocês. Então deixa eu voltar um pouquinho.
O que acontece? Então, eu tenho o printf, que é a parte do print, é a que eu estava falando antes de cair, que diz respeito à impressão da mensagem que você passa como parâmetro. O f significa que essa mensagem pode ter marcadores de formatação. Ou seja, eu vou botar caracteres especiais e combinações de caracteres, na verdade, né, que sinalizam um espaço a ser preenchido com algum dado que vai formatar essa mensagem antes dela ser impressa. Eu vou usar alguns deles hoje e vocês já vão ir se familiarizando. Na sexta-feira a gente vai ter um encontro para discutir justamente essa função printf e a função associada, que é scanf. Essas duas funções são responsáveis pela entrada e saída de dados via terminal e são, de longe, as funções mais sofisticadas que a gente tem na API do C, por múltiplos motivos. Primeiro, pela essa possibilidade da formatação dessa mensagem aí, que já traz bastante sofisticação, muitas opções, e também porque elas são dentre as poucas da API padrão que podem receber um número arbitrário de parâmetros. Elas não têm um número fixo de parâmetros na sua lista. Então são características aí que tornam essas funções bastante sofisticadas, mas a gente não tem como correr delas. Essas duas funções são mandatórias para que a gente possa desenvolver aí os nossos códigos em C e C++. Então a gente no começo vai ter que acontecer o que eu estava discutindo aí em relação à intervenção da Vitória. A gente vai ter que aceitar às vezes sem entender plenamente algumas coisas, mas essas coisas farão sentido e eu terei todo esse cuidado de justificar esse espaço para vocês ao longo do curso, né? Então vamos começar modificando o nosso Hello World aqui. Eu quero botar aqui para vocês o tipo de caractere, tipo char, né? Em inglês a pronúncia acho que é car, mas fica ruim de falar isso, né? Por isso que eu acabo portuguesando algumas coisas, né? Eu quero imprimir um intervalo onde, nesse intervalo aqui, desse colchete, o primeiro valor será o menor valor possível para esse caractere e o segundo valor o menor valor possível. Eu tenho duas macros que são definidas, eu já vou dizer como e aonde, que me dão esses valores, o valor máximo de um caractere e o valor mínimo de um caractere. Só que para que eu possa passar esses dados para a minha mensagem, eu tenho que botar um especificador aqui de formato. Esse especificador começa sempre com um símbolo de porcentagem e logo após a porcentagem a gente especifica qual é a qualidade desse dado e às vezes um pouco como ele vai ser apresentado, né? Vamos focar aqui nesse momento com um tipo de dado. Então o primeiro deles, que a gente vai usar com mais frequência, é o %i ou o %d, significando que o tipo de dado que vai entrar aqui é um dado inteiro. Aqui eu vou botar outro %d. Então essa minha mensagem formatada significa o seguinte: eu vou escrever esse texto, char, dois pontos, espaço, um colchete, e essa combinação %d me diz que aqui eu vou imprimir um número inteiro. E que número inteiro é esse? É o primeiro número inteiro que eu passar aqui na lista de parâmetros após a mensagem. Então esse primeiro número que corresponde ao menor valor possível representável em um caractere vai vir ocupar essa posição. Em seguida ele vai imprimir a vírgula, mais um espaço, e novamente um número inteiro. Que número inteiro isso é? O segundo que está na minha lista de parâmetros, que é o maior valor possível aí em um caractere. E depois eu fecho um colchete, esqueci de botar aqui uma quebra de linha, /n. Se eu tentar rodar esse código, vai dar um erro e eu vou explicar já por quê. O erro está aqui, ó. Eu usei dois identificadores não especificados, o charmin e o charmax, porque eles vão estar definidos em uma outra biblioteca. E aqui eu posso usar várias bibliotecas no arquivo C, não precisa ser só uma. Aqui tem a definição desses dois valores, é a biblioteca de limites. Ela tem justamente esses macros, essas definições. Uma macro que está aqui em letras maiúsculas nada mais é que uma definição de pré-processador de um valor. Então são constantes que estão todas dentro desse arquivo aí. Quando eu torno a executar, agora dá certo a minha execução. Veja que eu tenho menos 128, que é o menor valor possível que uma variável do tipo char consegue representar, e 127 é o maior valor possível, tá certo? Vou exemplificar aqui uma coisa interessante para vocês. Se eu tivesse passado 3 inteiros na minha lista do printf e tivesse especificado apenas 2, isso vai acontecer um erro que ele está falando de um argumento que não foi usado pela string de formatação. E se porventura eu tivesse 2 aqui e tivesse 3 valores aqui, ou seja, especifiquei 3 inteiros e só passei 2, aí dá um erro, tá vendo? Existe mais conversões do tipo % do que argumentos. Então a conta tem que bater. Para cada % alguma coisa que aparecer aqui, vai ter um dado informado após essa mensagem, todos eles separados por vírgula, tá bem? Vou completar aqui com mais uma informação interessante. Eu falei para vocês que eu consigo saber quantos bytes esse char ocupa em memória. Eu vou imprimir um terceiro inteiro, que é esse número de bytes que o char ocupa em memória, e para isso eu vou recorrer ao operador sizeof. O operador sizeof recebe o tipo de dado entre parênteses e aqui ele vai me retornar o número de bytes que eu preciso para representar um char
nessa implementação aqui do C. Quando eu rodo, vai dar um warning, tá certo? Eu já vou explicar esse warning, mas me dá o resultado certo. Eu uso exatamente 1 byte para representar um char, e esse byte me permite representar números inteiros, de menos 128 a 127. Ele está me dizendo aqui que o formato especifica que eu esperaria imprimir aqui um inteiro, %d, conforme eu falei para vocês. Mas o argumento tem o tipo unsigned long, que é um tipo diferente. Eu já vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas o importante é que ele já te dá uma dica aqui. Os compiladores hoje estão muito inteligentes, né? Ele fala que esse dado aqui seria melhor especificado pela especificação LU. Eu vou seguir aqui nesse momento a dica dele, vou substituir o D por LU e o aviso vai sumir e a mensagem vai ficar aí correta. Então, por hora, a gente vai usar os especificadores %d para inteiros e LU para o retorno do sizeof. Então, isso aqui me diz que um caractere que é o menor desses dados aqui, em termos de tamanho em memória, que é o caractere, ele representa um inteiro que vai de menos 128, a 127. Eu vou antecipar um tópico aqui que eu vou trabalhar ele com mais calma com vocês no nosso próximo encontro. Nos livros básicos de C, vocês vão encontrar dizer que o char é um tipo de dado para representar letras, caracteres. Por isso que ele tem esse nome. Aí você fala, ué, mas você não está falando que é integral, é inteiro? Não é letra? Quem está certo, né? Na verdade, ambas as afirmações são corretas, mas a verdade é que, para você representar uma letra em C, internamente, o que você tem é um código numérico que representa um caractere em uma tabela de caracteres. Essa tabela, por padrão, é a tabela ASCII. Eu vou mostrar isso para vocês semana que vem, ou na aula que vem, no encontro que vem. Tabela ASCII 2, então o char ele vai guardar, na verdade, o número que corresponde àquele caractere na tabela. Então, se você quer o dígito 0, que esse caractere representa o número 0, na tabela ASCII ele é um 48, é o que ocupa a posição de número 48. Então, internamente, ele vai guardar o 48, não esse caractere 0. Quando você visualiza a mensagem, as impressões, você vai enxergar o 0, mas internamente ele guardou o inteiro. E essa tabela, que tem os caracteres alfabéticos, as letras, pontuações aí, ele precisa de menos do que 127 posições, na verdade, para os caracteres imprimíveis, né? Então, 1 byte só é suficiente. Para a gente que mora no país latino, que temos acento, cedilha e muitos outros caracteres, a gente vai precisar de mais do que 1 byte para representar todos os símbolos que a gente consegue imprimir. Por isso que, em geral, a gente não bota acento nas mensagens em código que a gente escreve em C, né? Às vezes você vai até colocar e vai funcionar, mas é mais por uma característica do ambiente que você está escrevendo o código, do seu compilador e do seu terminal, do que do C em si. Lidar com essas questões de internacionalização, de botar caracteres acentuados, ou você trabalhar com um idioma como o japonês, o árabe, que tem símbolos diferentes, tem toda uma série de bibliotecas e formas de se trabalhar que não são triviais, mas é possível. Mas o básico das linguagens de programação é ter o suporte nativo para ASCII, e por isso que quase todas as mensagens acabam indo em inglês, porque você dispensa essa questão dos acentos. Tivemos 2 participações aqui no chat. Uma delas, o colega que fez uma boa pedida, ele quer uma barra invertida aí, porque vai que ele precisa digitar uma, ele dá Ctrl+C, Ctrl+V, né? A Suzane perguntou e o Alan repetiu a pergunta, o que é o sizeof? O que acontece, pessoal? Deixa eu antecipar aqui com um gráfico essa pergunta, que ela é interessante e vai remeter a uma coisa que eu já comentei com vocês. Vocês lembram das máquinas de Turing? Que eu tinha uma fita, essa fita tinha zeros ou uns representando números em notação monádica, e a gente tinha o nosso agente computacional fazendo manipulações dessa fita, né? Essa fita, na prática, nos computadores modernos, essa fita é a nossa memória. A nossa memória, cada um desses quadradinhos aqui, eles ocupam 1 byte. 1 byte, que na maior parte das arquiteturas significa 8 bits. Então são bloquinhos de 8 em 8 bits, formam 1 byte, e a gente pode, como a gente fazendo as máquinas de Turing, alterar o valor desse conteúdo aqui. Então, quando eu tiver um tipo de dado tipo char, eu vou precisar de um quadradinho desse, e com um quadradinho desse eu consigo representar aqueles valores que apareceram ali na minha mensagem. Valores entre o menos 127 e o mais 128. Então, com 1 byte de memória, 8 bits, eu consigo representar números dessa natureza. Então, quando eu trabalhar com tipos de dados char, na memória do computador será reservado 1 byte. E o sizeof faz exatamente isso, Suzane, Alan e os demais que estão com essa dúvida. O sizeof vai me dizer, nessa implementação do C, quantos bytes ocupam char. Isso porque diferentes compiladores, ou mesmos compiladores em diferentes plataformas, podem usar tamanhos diferentes. Eu posso ter uma arquitetura que eventualmente possa ter um char de 2 bytes. Então, para me ter certeza de quanto eu uso o sizeof, tá certo? Eu não posso assumir de antemão que todo char tem 1 byte. Eu posso estar cometendo equívoco e obter chars de tamanho diferentes em outras plataformas.
Tivemos agora uma manifestação do Pedro. Oi, Pedro. Bom dia, pode falar. Bom dia, professor. Por que que no char, quando você fez lá o char, na parte do mínimo aparecia menos 128? Ele faz referência à tabela ASCII, ele não deveria ser positivo de 1 até 256? Boa pergunta, Pedro. Eu já vou fazer com que 255. Na verdade, vai ficar 0,255, Pedro. E na verdade, é o contrário. Não é o char que é a tabela ASCII que determina o comportamento do char. Na verdade, o char permite usar a tabela ASCII, tá certo? A tabela ASCII você vai precisar de códigos entre 0 e 127 apenas. Você não precisa de nenhum negativo. Ela não é tão grande, entendeu? Então, na verdade, por ela ter essa característica, ela cabe em 1 byte apenas. E para que você tenha esse intervalo de positivos, eu já vou lhe mostrar, Pedro, como é que a gente faz. Mas a princípio, usar só o char, eu vou ter esse range aí. E vai acontecer isso com os demais tipos integrais, né? Eu tenho metade dos valores são positivos, ou metade são negativos, né? Metade menos 1 é positivo e o 0. Tá certo? Deixa eu fazer a mesma coisa aqui, pessoal. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para ver o segundo tipo de dado integral, até para a gente ver o sizeoff funcionando. Eu já vou no chat, que eu vi que tem algumas manifestações, para poder esclarecer mais algumas coisas. Então, vou fazer as seguintes modificações. Eu vou olhar agora o short, qual é o tamanho dele em bytes. Então, aqui no sizeoff, eu vou passar short em vez de char. E agora eu vou ter... Infelizmente, eu não gosto dessa contração, que ela omite o O. SHRT, então é o short sem o O. E a macro, e a positiva está aqui. O maior valor possível. Então, quando eu executar o código agora, o short ele tem 2 bytes de tamanho, e ele representa agora menos 32.700 e pouco e 32.700 e pouco. Para quem gosta, e o pessoal está participando do curso que gosta de jogos e tudo, né? Principalmente de jogos antigos, o Super Nintendo, o Mega Drive, consoles antigos aí, eles trabalhavam com inteiros com 2 bytes, né? As arquiteturas de 16 bits, 2 bytes. Então, os inteiros naqueles consoles só representavam valores nesse intervalo aí, de menos 32.000 a mais 32.000, um pouquinho mais de 32.000. Oi, André, pode falar. Professor, você tinha falado que se a gente fosse adicionar outro porcentagem D, digamos assim, a Sim. gente teria que adicionar outro short. Aí ele seria o quê? Já que tipo, você colocou o short min e o short max. Isso. Tem algum que eu coloquei entre eles? Não, o que acontece, André? Acontece, para cada marcador de formatação, a gente vai entender essa sequência como um marcador de formatação. Para cada formatação, significa que esse buraco, você vai abrir como se fosse um buraco na mensagem a ser preenchido com um dado. O dado que vai entrar aqui é o que vier após a mensagem, na ordem que você especificou eles, né? Então, o operador sizeoff, ele retorna um inteiro não sinalizado. E esses duas são macros que são números inteiros, né? Então, eu especifiquei 3 dados e 3 aqui na minha mensagem. O número de marcações que pode aparecer na mensagem é arbitrário. Não tem limite, fora limites práticos de memória, né? Então, você pode botar aqui 10, desde que você liste 10 valores aqui. Você não pode especificar mais do que você listou ou pode listar mais, não pode listar mais do que você especificou. Eu não sei se era exatamente o que você estava perguntando. É mais ou menos, porque vocês tinham falado que, por exemplo, se você adicionasse mais um ali no Nessa porcentagem mensagem? D, Isso. você teria que colocar mais alguma coisa no final, para Isso. ele poder funcionar, senão daria erro. Isso. Né? Então, mas para você colocar mais alguma coisa no final, você poderia colocar alguma coisa diferente do char, ou você teria que colocar uma coisa que só Não, pode ser fique no qualquer char? coisa. Por exemplo, deixa eu fazer um exemplo aqui para você. Imagina que eu quero botar mais um terceiro inteiro aqui, e esse inteiro aqui vai ser o número 15 sempre. Então, se eu fizer isso, quando eu executar a mensagem, aparece aí os 3 números e o 15 no final, tá vendo? Ah, tá. Então pode ser qualquer coisa, Pode. digamos assim, aleatória, qualquer número Pode. aleatório. Eu entendi, acho que eu entendi sua dúvida agora. O tipo de dado que aparece na listagem que se segue é arbitrário. O que vai determinar o tipo de cada um deles é como você especificou aqui com 1%. Tá certo? A gente vai ver outros porcentos daqui a pouco e você vai poder combiná-los à vontade. Tranquilo, André? Obrigado. Maravilha. Vamos falar agora com o João Pedro. Bom dia, João. Como está? Bom dia, Edson. Quando você usa esse, acho que chama de função, né, printf. A printf é uma função. E você solicita ele para ele imprimir, mostrar para você alguma coisa dentro desse parênteses. Toda a resposta do parênteses vai aparecer em uma linha, ou como é que se dispõe a resposta? A princípio, André, está aparecendo João, uma por linha, porque eu estou pedindo que ele finalize a mensagem com /n, que é a quebra de linha, né? Se eu tivesse omitido esse /n, eu vou até fazer isso agora para você ver, ó. Eu vou omitir esse /n dessa mensagem para você ver o que vai acontecer. Enquanto eu estava conversando com você aqui, eu vou adicionar um terceiro tipo de dado, que é o int. E uma coisa que vocês não me perguntaram, mas alguém já deve estar certamente com a dúvida, é como é que eu sei o nome desses macros aqui, ó. Int max, short max, char max, como é que eu estou adivinhando isso, né? De fato, eu não estou adivinhando. Se você vir
na referência do C, nos arquivos cabeçalho, ele vai carregar aqui, e for no de limites, que é o que eu incluí lá agora há pouco, tá a listagem de todos que existem lá dentro, tá bem? Então, como alguns eu já conhecia, as outras eu esqueci, mas eu tenho aqui a listagem de todos que eu posso usar. Tá bem? Ó, os min aqui, os max aqui, tem até alguns que eu não mostrei para vocês e a gente nem vai vê-los hoje, né? Mas a listagem completa está aí. Quando você usa uma ideia mais poderosa do que essa daqui, se você começar a digitar, a própria ideia te sugere algumas opções que tem, por exemplo, você bota int. Eu não sei se aqui vai funcionar, deixa eu tentar. Algumas ideias você faz isso, você digita int, dá Ctrl espaço, deixa eu ver se vai funcionar aqui. Não, aqui não funcionou, essa não é uma ideia tão sofisticada, você tem algumas sugestões para completar, mas a listagem eu tirei foi dali. Que o colega me perguntou o seguinte, essa mensagem que está aqui no print, que é o primeiro parâmetro da função, e ele chamou muito bem a print de função, e ela é função porque ela é um procedimento computacional que produz um retorno. Embora eu não esteja usando, eu estou ignorando o retorno da printf aqui, como vocês estão vendo, eu não estou fazendo nada com ele, mais adiante eu vou dizer o que a printf retorna e como a gente pode usar ele. Então, de fato, ela é uma função, como é a main, que também produz um resultado inteiro. Então, eu botei agora o int, o terceiro da minha lista, e os limites de inteiros. Temos um erro aqui, porque eu modifiquei aqui para exemplificar para o colega, esqueci de retornar. E aqui eu tiro a dúvida do João. Aqui, João, conseguiu ver? Ó, a mensagem do short se encerrou e a do int começou imediatamente após, porque eu não solicitei a quebra de linha. Então, Saquei. ela vai continuar de onde está o seu cursor no terminal. A próxima mensagem vem logo após onde a primeira terminou. Então, se você quiser visualizar... E também essa seta amarela que aparece nas respostas, essa seta indica a resposta de cada função que você escreve aqui. De cada comando, na verdade. Essa seta aqui comando, né? é o equivalente a isso daqui, ó, João. Quando eu estou aqui com o meu terminal não tem esse símbolo de porcento, esse negócio aqui, ó. Então, é um indicativo de terminal. Um terminal de comandos, tá certo? A cada setinha significa, ó, esse comando foi executado, não teve retorno. Executei o main, teve essas duas mensagens de retorno, e agora o terminal está pronto para receber novos comandos. Eu posso dar, por exemplo, o comando ls aqui. Viu? Retorno do ls é mais uma mensagenzinha, abre o terminal de novo. Uhum. Tranquilo? Então, para cada uma dessas setinhas é uma possibilidade da execução de um comando. A ausência de setinha significa que são os resultados do comando que você acabou de dar. Valeu. Maravilha. Vou separar aqui agora só mais um exemplo aqui, dentro do que o João me perguntou. Se eu botar duas quebras de linha, vocês vão ver que agora eu tenho uma linha separando aqui as mensagens. Então, vocês podem usar aí também um número arbitrário de quebra de linha, se você desejar. Corrigindo para ficar aqui tudo juntinho. O inteiro agora passa a ter, aqui nessa plataforma, 4 bytes. Pode ser que localmente daria diferente para mim. Não deu, eu já testei. Mas, dependendo de onde você está, pode dar diferente. E veja que agora a coisa fica grande, né? Com um int de 4 bytes, você tem um intervalo aí de 2 bilhões negativos, um pouco mais de 2 bilhões e 2 bilhões positivos, né? Então, são números bastante grandes, que muita gente até se questiona, fala, mas daí é um número grande o suficiente, acho que eu não preciso mais do que isso na prática. E eu, particularmente, sou um exemplo concreto que logo que eu comecei a trabalhar com software, eu trabalhei imediatamente com números que eram muito maiores do que isso daqui, né? Então, nem sempre, embora atenda, na maior parte dos casos, existem casos que ainda não é suficiente esse intervalo. Por que isso é importante? A primeira diferença de uma máquina real com uma máquina de Turing, a máquina de Turing, a fita era infinita, e a memória do computador não é infinita. A partir do momento que ela não é finita, é um recurso finito que a gente tem que usar com parcimônia, né, com inteligência, para a gente otimizar esse recurso, e uma delas é que a gente tem os tipos de dados, os inteiros representáveis em C são finitos, o que difere dos números inteiros da matemática, que são infinitos. Então, embora sejam teoricamente infinitos, na prática, para representar inteiros, eu tenho intervalos de valores, né? E o maior inteiro que eu vou conseguir representar vai depender ou do maior tipo de dado da linguagem, e se você precisar de mais do que isso ainda, você vai ter que construir, né, uma representação de um inteiro de precisão arbitrária, e mesmo que você consiga fazê-lo, e é possível fazer naturalmente, você vai ficar limitado à memória do seu computador. Tá certo? Vamos voltar ao João Pedro. Você continua com a mão levantada, João? Você quer fazer mais uma pergunta? Olha, eu só esqueci. Só esqueci. Mas agora, lendo aqui, eu consegui entender como é que ele responde, assim. Maravilha. Porque antes, essa daqui é a minha primeira vez Não, tendo aula sobre perfeito. computação, né? E eu acho muito bom suas intervenções. Pode continuar participando, para a gente entendendo mesmo. Como eu falei, eu já separei aulas com conteúdo um pouco espaçado para a gente ter tempo de debater, de discutir, de entender. Você faz muito bem de já entender durante a aula, né? Tem gente que fica com vergonha de perguntar e posterga o entendimento, e às vezes tentar entender sozinho é pior. Eu estou aqui e a gente consegue conversando se entender melhor, né? Então fique muito à vontade aí para perguntar sempre que você tiver à vontade. Tranquilo? Beleza. Aqui no chat, o João Vitor perguntou se tem como multiplicar um número por barra N para não precisar escrever. Tem duas maneiras de fazer isso, João Vitor. Ao longo do curso eu vou te mostrar duas maneiras que você não precise
Na verdade, em programação, se você estiver fazendo uma coisa repetidamente, quase sempre tem um jeito de fazer aquilo mais curto, porque os construtos da linguagem nos permitem justamente evitar repetições, tá certo? Então, na própria printf tem um jeito e tem um outro jeito com a linguagem. Temos mais perguntas aqui, uma do Pedro César. Bom dia, Pedro, pode falar. Assim, professor, o retorno de uma função, o padrão dele ele é retornar zero, mesmo se eu tirasse o return zero aí. Eu testei aqui no Rapt e eu tirei essa return e usei o ele echo, assume. aquele echo. Sim. Ele assume. No caso em particular da main, tá? Só no caso da main, Pedro. A main tem esse comportamento especial e se você omitir, o compilador se assume que era zero. Mas as outras funções, como a printf e muitas outras funções retornam inteiros, aí esses inteiros podem ter outros significados e não necessariamente ter um valor assumido por padrão, tá bem? Mas isso que você fez está correto. Na main, se você omitir, vai continuar funcionando como se você tivesse escrito a linha 10 aqui. Tá certo? Temos hoje a participação do Bruno. Bom dia, Bruno. Pode falar? Só uma pergunta. Por que os números positivos são um a menos que os números negativos ali na resposta? Excelente observação, Bruno. Você está coberto de razão. Há uma diferença exatamente de uma unidade, porque não há uma simetria perfeita, porque você precisa gastar uma das possibilidades com o zero. Então, veja, que para representar os números negativos eu tenho a metade das minhas informações ali, né? E os positivos, nesse caso, o zero entra nessa conta aí, porque eu precisava de alguma representação por zero, né? Então, por conta do zero é que fica faltando um ali nos positivos. Isso vai acontecer agora de novo, né? Enquanto você estava conversando comigo aqui, eu botei o long. A macro não é long max, long min. Eu esqueci qual é. Deixa eu pegar a minha cola aqui. Long min, long... Ah, não, perdão. É long min, long max mesmo. Aqui aconteceu um erro diferente. Olha o que aconteceu, pessoal. Isso aqui é uma novidade. Quando eu fui tentar imprimir o long max, ele está falando que eu especifiquei nos meus colchetes o tipo inteiro, mas o argumento é do tipo long. Então, a sugestão que ele tem para mim fazer a correção disso é botar no lugar do D um LD. Então, veja que isso é uma das coisas que são problemáticas do C entre aspas, porque você tem que conhecer o formato certo da informação que você está imprimindo. No C++ isso é transparente, e é transparente na maior parte das linguagens, mas no C tem que ser bem criterioso. Eu tenho que imprimir o tipo de dado correspondente. O long não cabe no int, por isso que ele me reclamou aqui, ó, porque é esse número gigante aqui, ó, que tá, ó, vou até antecipar um pouquinho para vocês, depois a gente discute isso. Esse long max é definido por uma diretiva de pré-processador, tá vendo? É a diretiva define, que é outra que a gente vai ver logo adiante. Bem, o importante é que eu tenho que botar o especificador correto. Então tem que ser LD. Quando eu faço essa correção de D para LD, eu não sei porque cargas água de vez em quando aqui não atualiza, mas atualizou agora. Veja que o long tem um dobro de capacidade do int. Nessa implementação é muito comum ser igual, o int com o long ser exatamente 4 bytes, e ele chega a esse número aí, que vai na casa de 10 elevado a 18. É 9 vezes 10 a 18, se eu não me engano, ou é 10 a 19. É mais ou menos isso. Então o long tem essa capacidade. Então os especificadores de formato têm que acompanhar o tipo do dado. Por hora a gente tem para um inteiro, que me serviu aqui nessas três possibilidades. Veja que esse L está ligado com o long, né? Aqui é o long U, que são inteiros não sinalizados, eu já vou mostrar eles para vocês. E aqui o LD, que é o inteiro longo. Para terminar, eu vou botar o último tipo de dado. Ele só funciona se você estiver no modo C11. Aqui, nesse ambiente, você não vai precisar tomar nenhuma providência em particular. Em ambientes mais antigos, você teria que passar a opção menos -std. Deixa eu escrever ela aqui, ó. Vocês não vão precisar fazer isso, mas se vocês pegarem um compilador mais antigo, você tem que usar a opção menos -std para dizer qual é o padrão, igual a C11, para você dizer que você está usando o C11 naquele seu código. Mas, como eu falei, que nesse ambiente e no GCC que eu estou usando aqui localmente, eu não precisei dessa informação. Vamos completar aqui com o long, que é o maior de todos eles. Ele vai ter que... o especificador de formato dele também não vai dar certo usar o long. Eu vou usar um duplo L aqui. É o nosso quarto especificador de formato. E aqui vai ser LLongMin e LLongMax. E naturalmente eu tenho que mudar aqui também no sizeof long. Então vamos aqui. Tá aí, ó. Ele também tem 8 bytes, então o intervalo é o mesmo. Então, como eu falei, era muito comum e é muito comum você achar o int do mesmo tamanho do long, ou às vezes você achar o int do mesmo tamanho do short, né? Então isso aqui é uma saída possível que pode mudar depender do sistema operacional, da plataforma que você está usando. Mas é importante que é um jeito de a gente investigar sem dúvidas naquele ambiente quais são esses valores. O
O long está disponível C11, como eu falei, mas aqui não foi preciso nenhuma opção extra. E o colega me questionou bem por que eu tenho aqui os valores negativos e positivos, no caso do char em particular que ele perguntou, mas isso vale para todos os demais. Existe uma palavra reservada que é um modificador chamado unsigned. O que o unsigned faz? Ele fala, olha, esse espaço que você tem de 1, 2, 4, 8 bytes, que seja, use para representar apenas valores positivos, não me interessam valores negativos. Então eu vou pegar o 0 e todos os positivos que couberem. Então esse modificador vai fazer com que esses valores aí se modifiquem. Então eu vou pegar essa última mensagem, vou dar uma quebra de linha nela, extra, para separar das demais, e vou colocar aqui agora as versões não sinalizadas desses 5 tipos primitivos de dados, tá bem? Então vamos aqui, modificar tudo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é botar unsigned. Deixa eu até copiar aqui para não ficar digitando a mesma coisa todas as vezes. Se fosse aqui no 20 é um jeito bem fácil de fazer isso, mas aqui a gente vai fazer manualmente. Então eu vou primeiro modificar o tipo de dado, né, para ser o tipo de dado não sinalizado. Então a gente mantém a palavra reservada no final e antes dela a gente coloca o unsigned. Tudo que está aparecendo verde aqui no nosso código são palavras reservadas e ligadas a tipos de dado, né? Então hoje a gente vai, como eu falei, naquela tabela de 32 a gente vai avançar bastante. A gente vai ter praticamente 1/4 da tabela já em nosso conhecimento quando a gente finalizar o nosso encontro de hoje. Que boa parte delas são ligadas justamente aos tipos de dado, né? Então eu botei unsigned em todos os lugares. Veja que por enquanto eu não modifiquei os macros ainda. Os limites vão permanecer, mas por hora eu quero avaliar a quantidade de bytes que eles ocupam. Então, todas as versões não sinalizadas eu modifiquei aqui no sizeOf. E quando eu rodar, vocês vão ver que mudou a mensagem, mas os intervalos não modificaram, que naturalmente eu não estou usando os macros corretos. O primeiro que eu vou usar aqui, que eu vou modificar, é aqui no char. E eu vou botar o U para não é o charmin, qual é o... Deixa eu colar lá da documentação. Até onde eu lembrar, é só botar o U antes. Mas a documentação está aberta aqui, podemos consultar rapidamente. É aqui mesmo. Numeric Limits, cadê? Não sinalizados. O char max. Naturalmente, não tem nenhum dos char vai ter versão min. E o motivo é óbvio, né? Eu devia ter pensado aqui antes. Por que não vai ter as versões min? Vocês vão ver que eu vou tirar o min aqui e vou botar 0. E vai passar, o max tem. Porque quando está não sinalizado, o valor mínimo é sempre 0. Agora foi de 0 até 255, como o colega tinha citado, né? De 1 a 256. De fato, não é 1 a 256 porque a gente usa o 0. Então o 0 ocupa uma dessas possibilidades, aí restam 255. Então eu vou tirar os mínimos e colocar zeros. E agora eu vou botar o U na frente de todos eles para ver a versão não sinalizada de todos eles. Ó. Então vamos olhar aqui agora. Temos alguns warnings. Esses warnings são interessantes porque o 0 que eu botei aqui agora é do tipo int, e como eu estava esperando aqui LD e LLD, ele reclamou. Então vamos voltar para D aqui. E vamos remover esses avisos. Sobrou um ainda, que eu pedi o tipo long aonde? Aqui, 0, 0. D. Está em qual linha? Na linha 8. Long min, na linha 8. Que estranho. Long in, long max. Confesso que não estou visualizando aqui, mas também tá essa fonte grande aqui tá uma bagunça para enxergar. O que eu modifiquei foi os zeros aqui, todos eles estão começando com D. Linha 8, que estranho. Deixa eu executar aqui de novo. É aqui mesmo. Que coisa estranha. Paciência, é só um warning, eu vou deixar e depois eu descubro. É uma coisa que eu não estou vendo aqui nessa bagunça de porcentos, né? Mas o interessante é que a gente está vendo aqui que os limites máximos... Ah, tá aqui, ó. O que está acontecendo o problema? Unsigned int. Eu estou imprimindo como int, então os valores estão dando negativos, tá vendo? Então eu tenho que modificar os especificadores de formato aqui, ó, para em vez de ser um int, aqui tem que caber um long, né? No lugar do unsigned int. Aí justifica aquele U que apareceu antes. Em vez de eu botar inteiro, eu boto inteiro não sinalizado. Então onde aparecia o D, aparece o U. Muito bem, quando eu executar aqui de novo o código, agora está corretamente, sem... Tá a mensagem de erro ainda que passou em algum canto aí que daqui a pouco eu descubro. Mas tem os limites máximos aí, tá vendo? Char, short, int, long, long, long. São esses valores limites aí quando eu uso
inteiros não sinalizados. Então, o que modifica? Que todas as palavras reservadas passam a ser precedidas pela palavra reservada unsigned e que também a especificação na impressão tem que usar o onde era D antes, porque tem que ser agora o inteiro não sinalizado. Certo? Tá dando para acompanhar aí, pessoal? Temos uma participação do Ricardo. Perdão, Ricardo, eu tinha visto sua participação, mas queria fechar esse ciclo aqui para abrir para a nova rodada de perguntas. Pode falar. Opa, bom dia, professor. O long aí, ele é 8 bytes. Aí corresponde a 64 bits, né? Isso, Quando eu exatamente. abro aqui a especificação do meu dispositivo, ele fala que o sistema operacional é baseado em 64 bits. Tem alguma relação com o long? Perfeita pergunta, Ricardo. O que acontece? Se espera que ou long ou int, depende muito do compilador, né? Mas que você tenha um tipo desses daqui, dessa lista desses 5, que acompanhe o tamanho da palavra do processador. Então você tem um processador de 64 bits. Quando você usa inteiros de 64 bits, o inteiro é carregado em um só ciclo de memória, porque é exatamente o tamanho do processador. Então você tem um ganho de performance aí quando você usa o tipo nativo. Você tem as instruções otimizadas para aquele tamanho. Por isso que eu tinha citado lá no caso do Mega Drive, Super Nintendo, que eram arquiteturas de 16 bits, então você tinha inteiros de 16 bits, né, de 2 bytes, porque é o tamanho perfeito para a plataforma. Se você usar um inteiro muito maior do que isso, você vai precisar de múltiplas instruções para tratar com isso. Quando você usa um menor, a depender do quão menor ele é, você ainda pode ter instruções específicas para trabalhar bem com eles, né? Mas o ideal, o ponto ótimo é 1 para 1, né? Onde é que você tem o melhor possível, né? Às vezes se usa a metade, como a gente está vendo aqui, 4 bytes numa arquitetura de 8, para se economizar em memória, né? Porque a cada conjunto de instruções você pode passar 2 inteiros ao mesmo tempo em vez de um só. Mas isso tudo acontece lá por baixo. Mas essa relação que você viu aí é perfeita. Quanto mais próximo você está desse alinhamento perfeito com a palavra fundamental do seu processador, você vai ter ganho aí de performance. Tá certo? Porque as instruções são otimizadas para aquele tamanho. Obrigado, professor. Tranquilo? Excelente pergunta do Ricardo. Temos algumas participações no chat, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Temos aqui agora alguma coisa de quebrar o código quando for multiplicar por -1? Não, não é. Porque o long tem o mesmo espaço que o long. O que acontece, Pedro? Nesses 5 aqui, dificilmente você vai ter os 5 com tamanhos distintos, tá certo? É bem raro que isso aconteça, né? Então vai haver sempre a coincidência de ao menos um par deles aí. O long não havia ele antes do C11, como eu falei, né? Ele foi uma extensão feita depois para forçar um tipo de dado com mais capacidade. Mas algumas implementações modernas, você tem essa coincidência aí do long com long, e antigamente você tinha a coincidência do long com int. Mas, de novo, isso aqui varia muito. Você não pode confiar nesses dados que você está vendo aqui, porque eles são para essa plataforma que está rodando lá, esse ambiente lá no servidor de quem nos disponibilizou ele, né? Na sua máquina local ou em outro ambiente, você pode ter aí respostas diferentes, tá bem? Deixa eu até ver se esse código roda imediatamente em outro ambiente, para ver se a gente vai conseguir exatamente os mesmos. É provável, mas pode ser que a gente consiga. Deixa eu botar aqui no modo C. Botar num ambiente diferente. Vamos ver aqui a saída da compilação. Retornou 0, ele não imprimiu as saídas. Tem alguma opção aqui que eu não tô vendo, porque aqui está gerando só o código assembly, mas não está gerando a saída. Cadê o output? Me perdi aqui, confesso para vocês que tem um lugar para visualizar a saída e eu não estou enxergando. Aqui é a saída do compilador. Aqui é só a saída do compilador de novo, não tem a saída dos prints. Então depois eu procuro, mas é importante a gente testar em mais de um ambiente para a gente ver se eventualmente há uma diferença, né? Se você for trabalhar em microprocessadores, em códigos embarcados, com certeza aqui vai dar diferente. Muito bem, pessoal. Depois eu posso até botar códigos semelhantes a esses para vocês lá no Teams, para vocês poderem brincar com eles. Eu vou enxugar um pouco o código aqui, porque eu vou trazer outra informação, senão vai ficar perdida no meio desse monte de coisa. Mas a ideia é que o sizeof me permite saber quantos são os bytes utilizados por aquele tipo de dado naquele compilador, naquela plataforma, e esses limites desse header aí de limites me diz quais são os valores limítrofes, o maior e o menor para cada um deles. Temos uma participação aqui do André, eu já respondo sua pergunta, Suzane. Eu vi aqui agora a sua pergunta, eu já respondo. Pode falar, André. Professor, você estava falando disso, do limites e tudo mais? Desculpa. Isso. Quando você entra na backdoor de um site, isso, você vê que não necessariamente é dessa forma que está lá, mas é parecido, né? E então, pode-se dizer que
que os sites, normalmente, por a maioria deles ser leves, não exigem muito, eles são feitos na linguagem C, Não, que isso facilita, na ou eles são verdade não, usados mais André. tipo Java e tudo mais. Hoje em dia, o que Java, acontece, André? A gente está num momento da computação muito interessante, muito melhor do que 20 anos atrás, porque hoje a gente tem uma capacidade de processamento absurda, somada com uma disponibilidade grande de memória. Então a gente tem hoje computadores com muita memória e muito poder de processamento. O que significou? Isso permitiu o desenvolvimento e o avanço de linguagens de cada vez mais alto nível de abstração, no sentido que elas são muito mais próximas para a gente e tem uma série de facilidades que ela já nos disponibiliza, como por exemplo o Python já resolve essa questão dos limites. O inteiro do Python não tem limite. Quando ele atinge os limites naturais da plataforma que a gente está vendo aqui, ele automaticamente troca para uma representação sem limites e para você, programador, isso é transparente. Tem um custo de performance? Tem, mas hoje, como eu falei, tem tanto processamento que já não é tão notável quanto foi no passado. Então, quando você vai fazer um site, de repente um programa gráfico e tudo, se você conseguir a performance satisfatória para o seu usuário usando a linguagem de alto nível, todo mundo vai dar preferência a isso, porque na linguagem mais alto nível você tem uma série de vantagens, porque você tem mais ferramentas, você tem facilidade, o nível técnico dos programadores não precisa ser tão grande quanto numa linguagem de baixíssimo nível. Então hoje, para fazer certos programas, já não se usa mais a linguagem C. Embora seja possível, quase nunca você vai achar um site feito em C. Hoje você vai usar API de altíssimo nível, né? Vai usar frameworks aí que usam, às vezes, até múltiplas linguagens, mas coisa de como JavaScript, vai usar Ruby, vai usar Python, mas C dificilmente. Tá certo? C então, hoje está se reservando para... digamos, Oi, perdão, pode falar, André? Desculpa, o C ficou no passado, digamos assim, nesse linguagens que são... que ele não é mais uma linguagem 100% usada, facilita... Como é que eu posso falar? Ele abriu as portas para outras linguagens, né? Isso. E ele foi ficando para trás. Ele apenas está na base de algumas. Então ele não é mais usado para essas coisas. Não vou dizer que ele ficou para trás no sentido que, como eu falei, existem hoje soluções mais adequadas e adequadas principalmente em sentido prático, né? Como eu falei. Você vai ter que achar programadores capazes de manusear aquele ambiente, de fazer modificações, de evoluir um código. Então, existem linguagens que, inclusive, são direcionadas, já foram montadas, por exemplo, para desenvolvimento de sites, né? Depois que elas se tornaram mais universais, né? Então, no fim das contas, o que se aconteceu foi uma evolução natural da computação pela maior disponibilidade de recursos, né? Mas o C não sumiu, justamente porque, por ele ter essa característica de linguagem de baixíssimo nível, muito próximo à máquina, ele ainda guarda uma eficiência que é dificilmente equiparada por outras linguagens. Pouquíssimas linguagens têm o desempenho do C, e melhor que o C, menos ainda. Então, quando você precisa de performance, aí, como eu estou falando, o programa que vai rodar todos os programas, que é o sistema operacional, você não pode dar o luxo de fazer ele em Python. Você tem que fazer ele em C. Então, o Linux, o Windows, por exemplo, são dois exemplos de programas escritos em C e vão continuar sendo escritos em C durante muito tempo. Hoje tem linguagens que se propõem a substituir o C, né? Mas ainda estão aí maturando, pode ser que em algum momento no futuro substituam, mas no curto espaço de tempo o C vai continuar sendo utilizado, principalmente quando você tem limitação de processamento de memória ou você precisa de um nível de performance que as outras não oferecem ainda. Tranquilo, André? Então tem muito C ainda rodando por aí e vai continuar rodando bastante ainda. Um exemplo só para finalizar, a máquina virtual do Java é escrita em C. Embora o Java seja uma linguagem amplamente utilizada, tem muita aplicabilidade, né? A máquina virtual que roda código Java é escrita em C. Tranquilo, André? Tranquilo, obrigado, professor. Maravilha. Eu já lhe chamo, Gabriel. Deixa eu só responder a pergunta da Suzane que estava aqui antes. O que são inteiros não sinalizados? O que acontece, Suzane? Quando a gente tem uma área de memória, aqueles bytes que eu desenhei aqui agora há pouco, cada um desses bytes aqui tem um padrão binário. Então aqui dentro nessa caixinha vai ter... Imagina aqui nesse byte, cadê minha caneta? Está aqui. Aqui dentro, vamos detalhar, você tem uma sequência aqui, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imagina que você tem esse padrão binário nessa caixinha. Se eu interpreto isso como um char, esse padrão binário aqui, eu vou discutir isso com mais detalhes na próxima aula, mas só o fato dele começar com 1, o primeiro dele ser 1 não ser 0, significa que esse número aqui seria negativo. Então, interpretando isso como um número, esse seria um número negativo. Agora, se eu quisesse interpretar ele como um unsigned char, ele passaria a representar esse número aqui como um número positivo. Ele não usaria mais o primeiro bit como um diferencial de sinal, né? Não é exatamente isso que é feito, é por meio de complemento de 2, mas eu explico isso depois. Mas, de qualquer maneira, a leitura, a interpretação disso seria um valor positivo. E no caso o char, ele poderia ser positivo ou negativo. Esse bit aqui sinalizaria quando é um caso ou quando é o outro, né? Então, quando a gente dá um tipo a um dado, Suzane, o que a gente está tentando dar é uma interpretação para um padrão binário, tá certo? Então, quando a gente fala, interprete isso como um int, o que ele vai fazer? Ele vai na minha memória, na localização apropriada, vai pegar os 4 bytes
que representam o int, e todo o padrão binário dos 32 bits de zeros e uns que vão estar aqui dentro, ele vai fazer uma conversão aí de binário para entender isso como um número e vai te dizer se esse número é positivo ou negativo, dependendo se você escolheu que ele fosse sinalizado ou não. Tá bem? Deixa eu passar a palavra aqui para o Gabriel. Tem mais 2 perguntas e eu já respondo. Oi, Gabriel, pode falar. Professor, o senhor usa o terminal do Linux GCC, né? Mas qual é o terminal do Windows? Do Windows? O que acontece? O Windows tem um terminal que me fugiu até o nome dele, né? Que eu acho que é... Ai, cara, me fugiu. Tem tanto tempo que eu não ligo o Windows. O negócio fica travando só com o Linux. PowerShell e o CMD. Perfeito, obrigado. CMD, né? CMD é o padrão, né? E tem o PowerShell agora. Não que você não possa instalar outros, né? Tem um ambiente chamado Cygwin que você replica as ferramentas de Linux dentro do Windows. Então você pode, eventualmente, instalar o Cygwin e ter um terminal quase idêntico ao que eu estou usando aqui, tá bem? Se você usar um dos terminais que o colega Qual o citou nome? aí- Cygwin? Oi? Cygwin Qual o nome? Eu vou escrever ele aqui para você, porque às vezes minha pronúncia pode complicar a sua pesquisa. Chama CYG e... Eita, minha letra é horrível. E o Win, né? Que é um Y. CYGWIN. É uma das soluções que você tem para instalar ferramentas Linux dentro do Windows, né? Se você usar o PowerShell e o CMD que o colega citou, são terminais igualmente capazes, mas o que vai ser bem diferente é porque os comandos são diferentes, né, do que eu estou usando aqui no Linux. Se você botar o Cygwin, são praticamente os mesmos, e no caso dos terminais de Windows eu vou ter programas com nomes diferentes. Por exemplo, você vai usar o dir em vez de ls. As opções são passadas, acho que com contrabarra em vez de menos. Então tem algumas diferenças aí. Eu uso pouco Windows, né, mas até onde eu me recordo é desse jeito. O Pedro falou que a maior parte dos sites da internet foram feitos em PHP. Num certo momento, sim, Pedro. Mas, como eu te falei, as linguagens para desenvolvimento web estão maturando, estão surgindo novas soluções. E tem hoje um grande número de sites aí feitos em diferentes linguagens. Eu não sei jamais qual é a proporção certa. Havia muito PHP. Hoje eu sei que tem muito JavaScript, mas proporção certinha eu vou ficar te devendo. O Pedro está falando aqui é usar sistemas embarcados e robótica. Excelente. Eu sei de fato tem um espaço grande nessa área. Suzane disse que entendeu a questão dos sinalizados, né? Tem o WSL, exatamente, tem o terminal do Ubuntu no Windows, né? Que é uma solução até bem recente. O Vinícius está aí a par aí desse detalhe, que é importante que a Microsoft tenha essa solução agora aí dentro dela, né? Então eu vou ficar, até peço perdão para vocês ficar devendo um pouco sobre essas possibilidades do Windows. É bom que os colegas estão nos ajudando, porque eu realmente não uso o Windows tem um bom tempo. Eu passei a usar Linux no ano 2003 e de lá para cá eu só tenho usado Linux, não tenho usado Windows, né? Tá certo? Temos aqui mais uma participação. O próprio Gabriel continua com a mão levantada. Mais algum complemento, Gabriel? Não, só tinha esquecido de abaixar mesmo. Maravilha. Pessoal, eu vou passar mais um tipo de dado e eu volto para interagir com vocês aqui. Dentro dos integrais eu deixei de citar um que eu tinha falado para vocês antes, que é o tipo booleano. E ele é interessante que pouca gente conhece porque ele é recente, é do C++11, né? Ou do C11, não C++11, perdão. É do C11, deixa eu voltar aqui. Cadê o browser para mim poder digitar o código aqui para vocês? Está aqui. Então, quando a gente tem o tipo de dado booleano, no C, ele é uma inserção moderna, mas ele é um tipo de dado integral. Isso porque, e não havia booleano antes, porque na linguagem C há uma convenção que qualquer número inteiro que seja diferente de zero, pode ser positivo, pode ser negativo, o C interpreta ele, quando necessário, como verdadeiro. E o único número que é interpretado como falso é o zero. Isso é um pouco confuso para a gente que está começando agora, que usa o retorno zero como sucesso e qualquer número como falso, como não sucesso, né, como insucesso, como falha, e na verdade internamente o C usa o processo inverso, né? Qualquer número positivo ou zero é verdadeiro e zero é falso. Então no C11 passou-se a usar o tipo booleano, que a palavra reservada é essa, underline bool. Ele tem, vamos botar o LU aqui, do sizeof, ele ocupa LU bytes, e os valores limites dele são só, na verdade ele tem 2 valores, eles não são nem um valor limite, né? Eu vou ter um valor inteiro representando verdadeiro e o valor inteiro representando falso. Então, o que vai acontecer? O bool aqui eu posso usar sizeof, underline bool, e eu posso botar aqui verdadeiro e falso. Esse código não vai compilar, e eu já vou explicar para vocês, é um motivo que a gente vai já se familiarizando, né? Não compilou, não por causa dessa palavra reservada bool. Ele não compilou porque ele não entendeu true e false. Porque true e false em C são, na verdade, macros que estão listadas na biblioteca stdbool. Então, se você quiser usar essas macros aqui, verdadeiro e falso, você tem que incluir o stdbool. A partir do momento que você incluiu, o verdadeiro é o 1 e o falso é o 0. Então, ele ocupa um único byte e os valores que ele armazena são 0 e 1.
E tem uma coisa interessante que nesse mesmo stdbool, ele define a palavra reservada bool. Se você quiser usar sem underline com minúsculo, você pode usar. Essa com underline e maiúsculo é aceita sem biblioteca, mas com a biblioteca você pode usar essa minúscula aqui para declarar tipos de dados booleanos, que representam verdadeiro e falso. Essas macros aí que facilitam a legibilidade do código estão definidas aqui. Se você quiser usar sem as palavras reservadas, usando apenas 0 e 1, aí eu dispenso a biblioteca, desde que eu use sem underline, bool com B maiúsculo. Então eu passei a ter tipos de dados booleanos a partir de C++11, e ele também é um tipo de dado integral porque armazena os valores 0 e 1. Certo, pessoal? Vamos dar mais um passo aqui para a terceira categoria de dados. Eu já falei do void, que vai ser tratado com mais cuidado ao longo do curso, que tem semânticas distintas a depender do momento que você usa ele, né, do local do código que ele aparece. Temos os dados integrais, e tem agora os tipos em ponto flutuante. Tipos de dados em ponto flutuante significa que eu vou representar números reais. Vamos aqui, números reais. Então, se eu tinha um tipo de dado para números inteiros, agora eu tenho um tipo de dados para números reais. E são 3, o float, double e o long double. São os 3 tipos de dados em ponto flutuante. Aqui significa que o ponto, e o ponto aqui diz respeito ao ponto de casa decimal, né? Em português a gente usa a vírgula para separar a parte inteira de parte decimal. Nos Estados Unidos e outros países usa o ponto. Então aqui significa que esse ponto flutua, no sentido da notação científica, né? Que o ponto pode estar em determinada parte do número, e você pode ter um expoente com uma base representando a parte aí do número. Tem toda essa notação científica que a gente está acostumado desde o 2º grau. Mas o importante são dados, são tipos de dados que entendem o padrão binário como um número real, que tem parte inteira, parte decimal. Se eu voltar aqui no nosso Compiler Explorer, eu vou começar a fazer a reconstrução daquilo que a gente fez antes com esses 3 tipos de dados. Já deixa uma observação interessante que pode surgir para vocês, é que nesses tipos de dados aqui eu não tenho o modificador não sinalizado. Eles são sempre sinalizados, por causa da representação interna deles. Então eu não tenho aqui a questão do unsigned, né? Então eu vou ter os 3 sem unsigned, e eu vou ter o float max e o float min primeiro, né? Infelizmente essas siglas são ruins de decorar, porque às vezes eles omitem uma letra, às vezes não. Aqui no caso o float omitiu as vogais, né? Então você tem que fazer uma consulta lá naquilo, e esse código aqui não vai compilar por 2 motivos, né? Deixa eu até botar aqui o %d antes. Primeiro motivo está óbvio pra gente, é que esse %d aqui não é do tipo adequado, né? Ele é para representar números inteiros, né? Só que ele deu um erro que antecede esse ainda, que ele não achou essas duas. E esses limites aqui, infelizmente, são só para limites de números inteiros, né? Se você quiser os limites para ponto flutuante, aí você tem que adicionar a biblioteca float. Aí vai te definir essas 2 macros. E agora o erro foi justamente o que ele está falando. Olha, que aqui eu estou esperando... Primeiro que está errado que eu botei 3 marcadores e 2 números, né? Faltou o sizeof. Vamos botar o sizeof float aqui. Estava faltando, de fato. Cadê a vírgula? Digitei, não foi. Agora foi. Esse erro está corrigido, mas ainda não está corrigido o fato que eu estou especificando com %d, sendo que eu estou esperando o float, né? Aqui para mais é fácil de lembrar, para você imprimir o número em ponto flutuante, uma das opções que você tem é o %f. Feitas as 2 modificações. O que aconteceu aqui agora? Bem, agora foi certo, só não estava atualizando minha tela. O float ocupa 4 bytes, o menor valor possível é 0, e o maior valor possível é essa coisa absurda de grande aí. Alguém pode até ficar na dúvida, mas isso aqui é muito mais que um int de 4 bytes consegue. Tem nuances sobre isso que eu vou discutir na quarta-feira, que visualmente engana, mas não é tão maior quanto parece, né? Sigamos adiante aqui para botar os outros tipos de dados que eu tenho à minha disposição para ponto flutuante. Eu vou ter também, além do float, eu vou ter o double. Float vem de ponto flutuante e double de precisão dupla. Então, na especificação original do C só havia os 2 primeiros, né? A ideia é que eu vou ter um inteiro de precisão dupla. Se não me engano é DBL, as macros aqui. DBL. E aqui seria LDBL. LDBL. E aqui também LDBL. LDBL. E vou trocar aqui para long double, que é uma coisa mais recente, que permite estender um pouco mais a capacidade do double ainda, quando é necessário mais precisão. Então, tem isso aqui. Vamos ver que esse código não vai compilar ainda, e por aquele motivo que a gente já está bem acostumado agora.
que tem um problema com a especificação de tipo no último caso. O F serve tanto para float quanto para double, mas para long e double aqui dá o problema. E a sugestão aqui, isso é bom, o compilador está nos ajudando bastante. A sugestão é botar um L maiúsculo aqui antes do F. É meio ruim porque para inteiro é L minúsculo, né? Para eles vão ser L maiúsculo. Feita a correção, tá lá embaixo agora. Vejam que são números absurdos de grande, não dá nem para enxergar direito aqui no terminal. Mas se a gente voltar aqui um pouquinho, float com 4, double com 8 e long double com 16 bytes. Então são variáveis com muita capacidade de memória, né? 16 bytes aqui. A capacidade de precisão aumenta substancialmente, mas infelizmente a gente tem naturalmente uma perda de performance. Para especificar ponto flutuante, eu tenho algumas outras alternativas que não só o F, e eu vou mostrar para vocês aqui, porque esse F aqui é a notação que a gente está acostumado, né? Uma parte inteira e ponto, uma parte decimal. E eu tenho, como alternativa, vou até nesse aqui que está o maior de todos, posso trocar esse F por um E. E vamos ver aqui o impacto dessa modificação aqui para vocês entenderem o que ela significa. Quando eu faço essa modificação, acho que ele continua aparecendo lá embaixo ainda. Exatamente, ó. Ele passou a usar da notação científica para representar o número. Então, para a gente é interessante, porque esses números são muito grandes, usar eles em notação científica. Então, eu vou trocar todos os Fs por S. Então, você vai ter a representação padrão, a outra você vai usar a notação. Deixa eu ver se ele tem o clear aqui, porque esse terminal ficou muito cheio. Opa, deu certo aqui. Então tá aqui. Vejam que em notação científica, onde aparecia o zero, não é bem zero, é um número tão pequeno que quando ele arredondou para botar 6 casas depois da vírgula, que é o padrão, ele acabou arredondando para zero. Mas veja que os números não são exatamente zero, que é 10 a menos... Aqui, embora seja o E 10, né? É 1,17 vezes 10 elevado a menos 38, aqui é menos 308, aqui é menos 4.932. Então são números muito pequenos mesmo, muito próximos de zero. E aqui são os limites superiores. Esses 3 tipos de dados têm representação de número negativo. Os limites aqui, nessas macros, eles dão os limites já em valor absoluto. Então, eu posso usar negativos em ambos os casos. Mas eles têm capacidade de representar números negativos e positivos. Números, dados em ponto flutuante são muito úteis, né? Mas tem que ser usado com muita cautela, porque o que eu tinha dito antes, como é que um float de 4 bytes representa inteiros muito maiores que um int de 4 bytes? Porque os inteiros em 4 bytes são representados exatamente como inteiros que são. Em ponto flutuante, eu tenho agora uma margem de precisão. Então, o float só me garante a precisão até a 7ª casa da mantiça. A partir daí, pode ser já erro de precisão. O mesmo acontece com o double, que são 15, e o long double, que é o dobro, é 30. Então, o que vai acontecer? Quando a gente usa esses inteiros em ponto flutuante, pode ser que o número que a gente está representando não seja representado exatamente, mas aproximadamente. E a sequência de operações que você faz em pontos flutuantes pode gerar erros acumulados de precisão, que sua resposta não seja exatamente o que você quer representar. Eu já vou passar a palavra para os colegas. Tem um exemplo muito interessante que eu dou, e que tem até uma história que não vale nem a pena contar aqui, porque as personagens são conhecidas. Mas o ponto é, quando você está trabalhando com unidade monetária, dinheiro, 99,9% dos cursos, dos livros, materiais de referência vão falar: é o primeiro exemplo para variável em ponto flutuante, dinheiro. E é um exemplo péssimo, porque o que acontece? Se você pegar uma variável em ponto flutuante, que seja 1 centavo, e ficar somando ela 1 milhão de vezes, 1 bilhão de vezes, quando você terminar, a soma não vai ser 1 bilhão de centavos, vai dar mais, por erro de precisão. Então, instituições financeiras que trabalham com somas desse vulto, eles não podem dar o luxo de começar a perder dinheiro, porque a variável escolhida para representar dinheiro foi mal escolhida. Então, quando você faz código bancário, quase sempre você vai usar para representar a unidade monetária inteiro mesmo. E vai se representar a importância que você tem depositado no banco como múltiplos de centavos. Então, quando você passa a fazer a aritmética inteira de soma e subtração, saques e depósitos, nunca vai dar erro, porque inteiro não tem erro de precisão. Agora, se você bobear e fizer em ponto flutuante, você pode estar perdendo dinheiro para o banco, ou o cliente está perdendo dinheiro, mas não vai dar mais 100% de precisão. Então, para trabalhar com ponto flutuante é feito muita cautela justamente para não ter esses problemas de arredondamento. Então, quando você tem uma unidade, que você tem uma unidade fundamental, é melhor representar aquele tipo de dado por meio da unidade fundamental do que representar por ponto flutuante. No caso do dinheiro, múltiplos de centavos. Unidade de tempo, você bota múltiplos de segundos, ou de microsegundos, ou de milissegundos. Você vai ganhar em precisão, você não tem mais erro. Mas tem que saber se agora, se você vai ter capacidade de armazenar isso daí. Se isso vai caber no int, no long, não sei. Aí você vai ter que avaliar caso a caso. Mas
Ponto flutuante é interessante para se representar unidades que têm esse ponto flutuante e quando algum eventual erro de precisão não seja impactante no resultado daquilo. Se você quer usar um float para representar a massa corporal, se tiver um erro lá na 12ª casa decimal, não vai fazer mal nenhum. Ninguém vai se preocupar de ter sei lá, um 10,9 grama a mais ou a menos. Mas no caso de unidade monetária, você tem que ter um cuidado danado. No sistema de precisão, a questão do próprio tempo. E por aí vai. Então são variáveis interessantes. São variáveis, não, perdão, tipos de dados, né? Variáveis a gente vai ver isso já mais adiante, a concretização desses tipos, né? Mas tem que tomar bastante cuidado. Deixa eu passar a palavra para o André. Oi, André, pode falar. Ah, não, professor. Deixa eu ver, porque tava dando erro aqui no negócio, mas era porque a linha que eu tinha colocado não ficou nesse formato. Ela tinha ficado como se fosse uma linha inicial. Ah, perfeito. Aí eu tive que refazer. Mas conseguiu acertar aí já, né? Sim, consegui. Maravilha. Obrigado, André, pela intervenção. Deixa eu dar mais uma dica para vocês aqui para o float. Eu mostrei que o F usa a notação parte inteira, ponto, parte decimal com 6 casas, né? O E usa a notação científica. E você tem um outro especificador que é interessante, que é o G. O que o G tem de interessante? Que ele mistura as duas características do E com o F. Então, até um certo valor, o G vai usar a notação padrão e a partir de determinado valor ele passa a usar a notação científica. Então, veja aqui que no caso que ele não modificou em nada, nos 3 casos ele manteve a notação científica, mas ele tem essa certa flexibilidade. Então, você pode escolher entre esses 3 formatadores. Eu vou mostrar muitos outros exemplos aí na sexta-feira. Mas, por hora, você pode até a um deles, por exemplo, o F, por exemplo, ou o E, e usar ele consistentemente. Para finalizar, os nossos tipos primitivos de dados tem mais uma 4ª e última família, que é a novidade também. Como eu falei, na maior parte dos cursos de C, a gente já teria interrompido a discussão agora com as variáveis em ponto flutuante, mas eu vou trazer uma 4ª família, que não é muito discutida, infelizmente, que são os tipos complexos. E por que os tipos complexos não são discutidos com tanta frequência? Porque são também, de certa forma, novidade. São do C11. Na verdade, não. Até me equivoquei. Eles são do C99. Nem é tão novo assim, mas são tipos presentes. O tipo complexo tem uma certa diferença dos outros tipos. A gente sabe que o número complexo, a gente aprendeu no 2º grau aí, que ele tem uma parte real e uma parte imaginária. Então, para especificar um tipo complexo, não basta usar a palavra reservada complex, que é essa daqui, underline C maiúsculo complex. Eu tenho que especificar qual é o tipo das suas componentes. Se eu vou usar para eles um ponto flutuante, ou se eu vou usar um ponto flutuante de precisão dupla, ou se eu vou usar um long double para fazer isso para mim. Então, aqueles 3 tipos que eu tinha anteriormente, cada um deles pode assumir o papel aí dessas componentes de um número complexo. Infelizmente, a gente não tem inteiros gaussianos, né, que seria a possibilidade desses valores assumirem valores inteiros, né, pelo menos nessa implementação do C não. Mas eu passo a ter mais 3 tipos de dados. O compilador tem que estar no modo C99 ou superior, né? À medida que você avança de versões, ela passa a manter as evoluções anteriores. Então, se ele tiver para o modo C11, naturalmente ele vai aceitar isso, mas C99 é suficiente. E eu posso investigar também o tamanho dessas variáveis aqui. Para me poder usar o tipo complexo, aí eu também tenho que recorrer a uma biblioteca a qual não traz os valores limítrofes, e tem razão de não trazer, porque os valores limítrofes são esses valores que estão associados a essas variáveis. Como a gente está com estamos com poucas mensagens, eu vou deixar aí os valores limítrofes e vou fazer um printf aqui para saber os tamanhos em bytes dos tipos complexos, né? Então, para me poder investigar isso, vou usar de novo o sizeof, né? Então, o float complex, ele vai ter %LU bytes. Eu não vou botar os valores limites pelo motivo que eu já expliquei. E aqui eu vou usar sizeof. A palavra reservada para complexo é underline. Espera aí, tem que botar o float primeiro. Underline C maiúsculo complex. Então são números complexos. Quando eu faço isso, vamos executar aqui o código. Tá aí, um complexo float tem 8 bytes. Tem razão, cada float tem 4 bytes. 4 bytes para a parte inteira, 4 bytes para a parte imaginária, né? Eu posso, assim como eu fiz com bool, eu tenho uma macro que representa esse tipo complexo que não começa em underline e que também não começa com letra maiúscula, que fica um pouco mais próximo dos tipos primitivos, que é o complexo mesmo, tá vendo? Eu posso fazer isso, só que para usar isso, eu, como fiz um caso booleano, eu vou ter que recorrer a uma biblioteca de apoio, né? Vocês vão ver que faltou aí, porque ele não identificou a palavra complexa. Ainda bem que o nome, pelo menos os nomes das bibliotecas são intuitivas, né? A biblioteca vai se chamar complex.c. Então, quando eu uso essa biblioteca extra, agora eu tenho aqui a possibilidade de escrever complexo em minúsculo
Aqui esse editor em particular não fez erro de sintaxe, né? No caso do booleano ele fez, no complexo ele não fez. Mas tem gente que não gosta muito desse underline de C maiúsculo, né? Prefere escrever de uma forma que é mais compatível com os demais tipos. Aí você inclui aquela biblioteca. Por fim, o tamanho de um long double complex, como vocês devem já imaginar, é o dobro de um só e vai dar 32 bytes, tá certo? Então esse é o tipo de dado complexo. Tem uma adição que eu vou fazer aqui, eu vou dar esses detalhes todos na próxima aula, mas só para vocês entenderem uma coisa interessante, que nesse mesmo include, ele marca a constante imaginária, né? O i, a raiz quadrada de -1. Para isso ele usa o i maiúsculo. Então, para imprimir um valor complexo, aí eu tenho que imprimir separadamente a parte real da parte imaginária. Então, o i complexo ele seria, na parte real, eu vou botar o %g, na parte imaginária eu vou botar i, que multiplica aqui o g. E o i, se eu passar o i aqui nos dois casos, que é o i que representa essa constante imaginária, é o i maiúsculo, naturalmente vai dar erro de compilação, porque ela tem um tipo complexo. Eu estou esperando 2 pontos flutuantes, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Para poder pegar a parte real do número, eu vou usar essa função cReal, que faz parte dessa biblioteca de complexos, que extrai a parte real do número complexo. E eu tenho o cImage, que extrai a parte imaginária de um número imaginário. Então, para imprimir um número complexo, eu usaria dessas duas funções extras aí para poder me apoiar nessa impressão. E está aqui, ó, o i, ele tem parte real nula e 1 na parte imaginária. Tá certo? Então, isso aqui é um primeiro exemplo de constante e a nossa próxima aula é toda sobre constantes. Eu volto nisso, só para não passar batido a maneira que a gente trabalha com os complexos. Existe um outro tipo de dado, que é do tipo complexo aqui, eu citei 3, mas na verdade são 6, que o padrão do C especifica o tipo imaginário. Então, eu teria o float underline imaginário, teria o double também imaginário e o long double imaginário. Só que eu testei no Compile Explorer, testei aqui no REPL, tentei aqui no GCC, não teve jeito, nenhuma das três oferecia uma implementação de imaginário. E o número imaginário é um número que tem apenas a parte imaginária, ele omite a parte real. Então nenhuma das implementações que eu chequei aqui tinha uma implementação dos imaginários. Eu não sei por que exatamente na especificação do C botaram um tipo à parte só para a parte imaginária. Eu tenho que ler a documentação para achar as justificativas, deve haver alguma que eu não consegui visualizar sozinho. Mas não achei implementações nesses ambientes que a gente está trabalhando da parte imaginária. Como você tem um número complexo com toda a sua funcionalidade já à disposição aí, eu imagino que quem implementou as APIs não viu muita necessidade de especificar a parte, o tipo imaginário, né? Mas são aqui só tentativas de entendimento de minha parte que eu tenho que ainda procurar documentos que corroborem essa minha percepção, né? Então eu testei, e até escrevi vários códigos aqui, testei de várias maneiras e nenhuma delas foi aceita pelos compiladores. E essa é uma coisa interessante, né? Que o erro que surgiu não foi porque eu escrevi código C errado, foi porque aquela característica não estava presente no compilador. E é um caso interessante porque é uma característica especificada, né, do padrão do C. E há algum tempo, né, como vocês estão vendo aí, eu acho que o imaginário é do C99 também. Isso aí, quando a gente tem essas dúvidas, nada melhor que a própria documentação para nos dar um guia de quando apareceu isso, né? Então você tem o... Cadê o complexo aqui? Aqui no ponto H, tá vendo? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho float imaginário, double imaginário, long double. Então seriam esses três aqui, usando o macro que está no complex. E tá vendo que os imaginários foram suportados desde o C11, na verdade. Então desde o C11 eu liguei a flag do C11, ainda assim não resolveu. Eu procurei alguns fóruns e disse que o GCC de fato não implementou. Então o complex tá desde o 99, né? E desde do 11 tem a parte imaginária, mas que infelizmente não foi aqui. Ele até marcou aqui como 99, né? Aqui como 11. Então tá aí um desses dois padrões aí, tem o complexo. Para finalizar, pessoal, eu quero trazer aqui uma informação interessante ainda na qualidade dos tipos de dados, que é um extra aqui pra gente. Não chegam a ser tipos de dados novos, porque na verdade eles são variantes daqueles que a gente já viu, né? Então eu tenho os inteiros de tamanho fixo. O que acontece? A gente viu que o tamanho em bytes de um inteiro, ele depende aí muito da arquitetura, né? Então a arquitetura, a implementação do compilador, então tem uma série de variáveis que alteram em potencial o tamanho deles.
E às vezes, quando você está fazendo uma implementação de criptografia, por exemplo, onde é que você precisa ter exatamente 4 bytes para determinada coisa, exatamente 2 para outra, depender disso dá muito trabalho, né? Então, visualizaram isso aí no C99 em diante e incluíram uma biblioteca extra que chama stdint. Então, esse zoom aqui tá de brincadeira comigo. Deixa eu voltar aqui isso aí. Eu bato o dedo aqui sem querer no lugar e bagunça com tudo. Deixa eu reduzir aqui de novo. Perfeito. Vamos lá. Então, esses inteiros de tamanho fixo vão estar desenhados aí, vão estar delimitados na biblioteca que é o stdint. stdint é a biblioteca que tem os inteiros de tamanho. Essa é a biblioteca que você vai precisar usar para lidar com inteiros de tamanho fixo. E são eles. Você vai ter o int 8 _t, o int 16 _t, o int 32 _t e por fim o int _64t. Então esses inteiros aqui não tem segredo, não precisamos nem fazer código para checar isso. Esse número 8, 16, 32 e 64 é a quantidade de bits que você tem naquele tipo. Então você tem garantias que você vai ter, se você usar isso aqui, um inteiro com 32 bits. O que é ótimo, como eu falei, nesses contextos aí de criptografia. Cada um deles vai ter uma contraparte, um equivalente que é prefixado por U, que é a versão não sinalizada. Então o int 8t é um inteiro não sinalizado com 8 bits. O int 16t não sinalizado com 16, aqui eu tenho o não sinalizado com 32 e o não sinalizado com 64 bits. Então são muito úteis no contexto que você precisa ter a garantia do tamanho embaixo desses inteiros. Então você inclui o stdint e você vai poder usar isso daí. Na maior parte dos códigos que não envolve criptografia ou uma coisa muito técnica, você não vai precisar de ter certeza absoluta dos tamanhos, mas quando isso for importante, ao invés de você tentar fazer algum tipo de check com um size-off, tem algum tipo de garantia usando diretivas de pré-processador, que era como a gente fazia antes dessa biblioteca, você pode recorrer a essa biblioteca, isso já está resolvido para você, e você usa essas versões aí dos inteiros, onde você tem uma garantia do dado. Na documentação, se você for lá no site e procurar lá naquela referência que eu mostrei para vocês, vocês vão achar mais 2 variantes de cada um desses tipos, né? Uma que tem um fast, int fast 8t, né? Int underline fast 8t, que seria o inteiro mais rápido possível que aquela arquitetura oferece com 8 bits. E também tem o int underline list 8, list 16, 32, 64, que é um inteiro que tem no mínimo aquela quantidade. Você não garante o máximo, mas você garante que o mínimo está naquele ponto. Então são mais 2 variantes para cada uma desses 4 aí, na verdade desses 8. Caso você queira usar aí, que for necessário aí. Então são contextos mais específicos ainda, né? Então se você tiver necessidade de usar inteiros de tamanho fixo, talvez você tenha necessidade de usar um que seja um pouco mais rápido. Quando estiver disponível na implementação, você pode usar essas versões fast aí. Temos 7 minutos, temos uma participação aqui do Gabriel. Eu quero contar um último caso para vocês para finalizar, mas deixa eu conversar primeiro aqui com o Gabriel. Oi, Gabriel, pode falar. Professor, quando é que a gente vai começar a fazer os códigos mesmos? A gente vai construir os algoritmos mesmos, sei lá, fazer alguma atividade, alguma coisa assim? O Gabriel tá ansioso para chegar na parte boa do curso, né, Gabriel? Não, é porque eu não sei ainda se o meu conhecimento atual bate com o que eu vou precisar saber fazer, então eu tenho que saber quanto tempo que eu vou ter para estudar para poder fazer as coisas certinhas. Não, fique tranquilo, a coisa vai acontecer gradual, o começo vai ser mais lento, Gabriel. A gente vai numa atração inicial aí de uns 3, 4 encontros um pouco mais lento, mas quando a coisa andar, você pode ficar tranquilo que vai andar bem, né? Aqui eu vou remeter, vocês gostam, eu ia dar uma referência muito antiga, né? Mas ainda bem que estão renovando minha infância aí, 30, 40 anos depois, com coisas que vocês podem acompanhar, né? Você deve ter assistido já a nova versão do Karate Kid, o Cobra Kai, né? Então, já assisti. Então, como o Daniel San fala, né? Às vezes você não está vendo as partes que formam um todo, né? Então, estou dando para você uma série de... aqueles movimentos que ele fazia lá, né? De tudo que não fazia sentido nenhum, e lá na frente falar, rapaz, não é que serve tudo? É a mesma coisa que em programação, né? Eu tenho que te dar esse fundamento muito sólido para que quando a gente der esse passo aí para efetivamente passar para o código, esse fundamento te dê essa sustentação, tá bem? Porque senão, se eu vou direto para a programação, vai parecer tudo muito artificial, tudo muito arbitrário. Porque as coisas se comportam dessa maneira. Aí, infelizmente, muitos cursos são baseados nisso, né? Para te vender o curso, para chegar mais rápido na parte interessante. Quando eu falo curso, é no aspecto geral, né? Uma plataforma online, alguma coisa assim, um youtuber. Aí você vai para a parte que interessa, mas você não entende o porquê, você fica sem o fundamento, e aí mais para frente ele faz falta. Então, eu te peço só um pouquinho mais de paciência, fique tranquilo. A gente está indo nos fundamentos da linguagem aqui, mas muito em breve estaremos escrevendo código C bom e real, tá bem?
Não, então, é justamente por causa disso, que eu não sei se eu peguei os fundamentos direitos. Eu queria saber quanto tempo que eu ia ter para estudar os fundamentos para poder ir para a parte realmente Do dos código. códigos mesmo, dos algoritmos. Fique tranquilo, Gabriel, porque você precisa hoje de fundamento. Nesse momento, você e os colegas, se você entender que um código C, ele é baseado em procedimentos, que o procedimento principal que dá início ao executável é o main, que você pode estender os procedimentos que você pode usar no seu código por meio de bibliotecas, usando a diretiva include, e que os dados que você vai usar no seu programa têm diferentes tipos, mas em termos gerais, ou eles são integrais, ou eles são em ponto flutuante, ou eles são complexos, ou eles são indeterminados. Isso, se você souber hoje, você já está muito bem paramentado para continuar seguindo no curso, tá bem? Mas Tá bom, então, vamos obrigado. avançar. Fique tranquilo aí que tudo vai andar. Tá aqui, o colega pediu aqui um código, né? Legal. O código, como o Carlos botou aqui, eu vou ver se depois eu separo alguns e coloco lá no Moodle para ficar de referência, para vocês estudarem, modificarem e trabalhar, tá? Até na pergunta do Gabriel foi bem feliz, porque tem a ver com o que eu quero contar para vocês agora. Como é importante, pessoal, conhecer os fundamentos das coisas, né? A Vitória está dizendo que até parece fácil, né? A facilidade surge com o tempo, Vitória, com a prática, né? É porque o que eu tenho mais que vocês todos e sempre terei, né? A única vantagem que eu sempre vou guardar em relação a todos vocês é que vocês são mais jovens, vocês são inteligentes, vocês são pessoas aí de muita capacidade. A única diferença que eu tenho é a idade, né? Então é a quilometragem rodada, né? Como um antigo mestre meu me falou, eu achei ótimo na ocasião, né? Eu era jovem como vocês, com o meu primeiro emprego de professor em curso superior, e ele era um professor excelente, né? Ele me falou isso. Fique tranquilo, é que eu ficar surpreendido da capacidade dele, né? E ele falou, a única diferença que eu tenho em relação a você é essa, que é a quilometragem rodada, né? Então tem uns 20 e poucos anos de quilometragem rodada que vocês, naturalmente, é isso que eu trabalho para que vocês consigam chegar nesse ponto que eu estou agora, em vez de em 20 e poucos anos, vocês cheguem isso em 2, 2,5. Acelerar em 10 vezes aí esse processo para que daqui a pouco vocês estejam programando muito melhor do que eu. Tranquilo? O que acontece, pessoal? Importância de fundamento. E tem a ver com essa quinta categoria que eu botei para vocês aqui agora. Olha só que coisa interessante. Como eu falei para vocês, nossos estudantes de programação competitiva conseguem transcender e programar absurdamente bem, né? Muito melhor do que eu. E o nosso melhor time que a gente teve até hoje, em 2017, a gente teve a chance de eventualmente conseguir nossa primeira medalha e quem sabe até chegar ao Mundial. A gente chegou a liderar o evento nas primeiras horas, né? Era o primeiro colocado do evento. Os 6 primeiros vão para o Mundial, os 10 primeiros ganham medalha. E um dos problemas que surgiam nesse evento de 2017, no caderno de problemas, envolvia inteiros que iam até 10 a décima. E as operações envolviam multiplicações desses inteiros, né? Então o valor podia chegar eventualmente a 10 a 20ª potência, que é ligeiramente mais do que cabe um long-long. O long-long chega até 10 a 19, não sinalizado. E então a equipe sabia fazer o problema, fez um código correto e o erro que a gente tomava era um erro de overflow, porque não cabia no long-long. E estava no finzinho da competição, infelizmente, para resolver esse problema, a solução que eles sabiam que poderia resolver isso daí seria trocar todo o código de C++ que estava na ocasião para Python, que Python não tem esses limites, conforme eu falei para vocês, e ainda não havia tempo hábil porque o código era grande, né? E, infelizmente, a falta dessa questão nos custou aí uma posição entre os 10 primeiros, a gente finalizou na 13ª posição, não fomos ao Mundial, ficamos sem medalha, por conta disso. Olha só que tristeza, o problema de tipo de dado, né? O que se sabia, e felizmente, assim, felizmente por um lado, infelizmente por outro, é que os colegas da equipe, o pessoal do time lá do Gama sabia, como alguns competidores sabiam, que o GCC oferece uma extensão, o Clang também oferece o TSTI no Compile Explorer, um tipo chamado _int 128T, que vai bem na família desses que a gente está falando aqui agora, tá vendo? Que é muito parecido, a diferença é que é precedido por 2 underlines e chega a precisão que é o dobro do long-long. Isso aqui tinha resolvido a nossa vida. Aí eles sabiam disso, declararam as variáveis como 128T, só que o código passou a dar um erro de impressão. Deu um erro que o erro significava que a printf não conseguia, que o GCC dá esse tipo de dado, mas não dá mecanismos para imprimi-lo. E a gente precisava imprimir o resultado, naturalmente, dessa computação. E por isso a gente não conseguiu isso aí tudo. O triste que a gente descobriu, conversando já no jantar de confraternização, isso aconteceu lá no evento. Eu não lembro agora se foi eu acho que não foi de 17 não, 17 não foi, isso foi de 18. 16 ou de 18. Eu estava presente, a gente estava na mesa lá confraternizando, lamentando não ter conseguido essa classificação, acho que foi 16 mesmo. E a equipe que passou falou, não, mas de fato a gente não imprime. O que você faz? Antes de imprimir, a gente usava a estratégia de extraindo ali o último dígito, né, por meio da operação resto da divisão, e construía uma representação para imprimir. Então foi uma tristeza muito grande, né, da gente não saber desse dado estendido, de saber manipulá-lo o suficiente para poder passar essa questão. Então veja como é importante às vezes você ter um fundamento, pelo menos a noção que isso existe, para que no momento de necessidade você possa recorrer a esse conhecimento aí
e chegar à solução do seu problema, do seu projeto, onde é que seja que você esteja precisando desse tipo de conhecimento, né? Então, em termos de padrão, o C vai te garantir até 64 bits. Se você precisar o dobro disso, o GCC ainda te dá uma alternativa. O Clang também tem exatamente esse mesmo tipo de dado aí com 128 bits. Passou disso, aí você tem que recorrer, no caso do C e do C++, a uma biblioteca externa que faça operações com inteiros maiores que isso, né? No Linux eu usei, na minha vida profissional, há muito tempo a GMP, né? A GMP vem de Multi-Precision, esse MP, que é a biblioteca que eu usei para trabalhar com inteiros muito grandes, né? O Java tem a classe Big Integer, o Python faz isso nativamente. Então tem maneiras de você superar esses limites, né? Mas no caso aqui do C, até 64 a gente tem no padrão, mais que 64 ainda dá para ir um pouquinho além. Infelizmente a gente não sabia o que a gente sabe hoje, né? A gente tem que aprender com nossos erros. Hoje eu costumo citar para vocês que vocês tenham a ciência que dá para chegar até 128, a depender do compilador. E se você não imprimir, né? Você pode usar ele para cálculos intermediários. Na hora da impressão você tem que escrever uma rotina de impressão que faça esse trabalho para você. Tranquilo, André? Agradeço aos colegas que passou o código aqui para ele, né? Sob pressão é difícil demais, né, Vitória? Você pensar sob pressão é muito difícil. As maratonas nos trabalham isso, né? A possibilidade de trabalhar sob pressão. E se você trabalha na pressão de 5 horas numa maratona, no serviço que às vezes você tem semanas ou meses para resolver as coisas, te dá uma tranquilidade muito grande, né? Você acaba nem estressando mais no serviço. Gabriel perguntou se a UNB já ganhou uma medalha. Já sim, Gabriel. Temos 3 medalhas. Uma medalha de ouro na primeira participação de 96, mas na ocasião, infelizmente, não ia para o Mundial, ia só o primeiro. Foi o primeiro evento, a primeira maratona de 96. Conversei com esses estudantes, que hoje são todos profissionais já consolidados aí no mercado, estão na casa aí dos 46, 47 anos. E recentemente a gente ganhou 2 medalhas de prata, com 2 quartos lugares que nos levaram para o Mundial, na Rússia, em Moscou, que foi o último agora, que aconteceu no ano passado, a final, e no Porto, em Portugal. Inclusive eu estou com a camisa do Porto, se eu tivesse do Porto, se eu tivesse com a câmera funcionando, eu mostrava para vocês. Eu ganhei uma camisa dessa de presente, eu não tive lá, mas me deram de presente, eu estou com ela aqui. Muito bem, vamos ver a última participação aqui, que deu tempo de novo, né? Eu estou tentando encerrar no tempo, mas vou me empolgando. Vamos conversar com o Bruno, a gente encerra por hoje e na quarta a gente continua. Oi, Bruno, pode falar. Esse int 128 consegue aguentar 99 fatorial? Bela pergunta, Bruno. Podemos testar. Eu desconfiaria que sim, mas é só testando. Quem sabe nos códigos de exemplo que eu vou botar aí para vocês, se eu me lembrar, eu coloco esse exemplo aí do fatorial e tento estimar aí qual é o maior fatorial que ele comporta. Tá bem? Maravilha. Pessoal, mais uma vez, obrigado a todos pela presença. Eu vou botar os vídeos das gravações no YouTube muito em breve. Eu vou ver se funcionou a minha gravação local, que fica um pouquinho melhor, mas na sexta-feira, no sábado, não sei o que aconteceu, ela não captou o áudio, né? Se falhar, a gente usa essa do Teams aqui, que não é a ótima, mas pelo menos fica aí uma cópia de segurança pra gente. Temos aqui os tipos. Ainda não ficou muito claro o que a gente vai fazer com esses tipos, né? A gente sabe, claro, pelo que a gente já viu, que a gente pode usar esses tipos para sinalizar o retorno de um procedimento computacional. Quando esse procedimento produzir um retorno, a gente vai chamar de função, ou indicar com void, sinalizando que ele é uma subrotina que não produz retorno, né? Mas esse não é o único lugar que a gente vai usar os tipos de dados. A gente vai ver isso já no nosso próximo encontro, quando a gente vai declarar variáveis e constantes aí que vão fazer parte do mecanismo que a gente usa para popular nossos procedimentos com informações, né? Então a gente vai armazenar essas informações e para armazenar essas informações a gente tem que categorizar elas dentro desses tipos que eu ilustrei para vocês hoje. Mas na quarta a gente continua com isso. Na sexta a gente vai aprofundar um pouco mais esses especificadores que eu citei aqui de passagem. Eu nem insisti muito neles porque a gente tem uma aula específica para isso na sexta-feira com a printf e scanf. E já na sexta ou talvez na segunda, vamos ver como é que a coisa caminha, a gente tem as primeiras listas de exercícios para começar a fazer de fato os primeiros programas. Tá bem? Mais uma vez agradeço a todos pela presença. Nos vemos então na quarta-feira. Muito obrigado, um bom dia a todos e até lá. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Ótima aula. Valeu, muito obrigado.